O homem liberou uma arte marcial de sua própria criação pela primeira vez. A cena deixou até mesmo seu pai, o chefe da família, profundamente abalado. O motivo era simples. A técnica que ele acabará de exibir era a arte da espada suprema sem sombra, há muito perdida. Ele pertencia a um clã marcial que diziam ter sido revivido pela lendária espada divina imortal. Uma família que desde então se ergueu para figurar entre as 7 grandes casas do mundo marcial. No entanto, sob essa fachada gloriosa, havia outro problema oculto, o corpo em que ele havia reencarnado. Em sua vida anterior, ele sofreu de uma doença terminal por muitos anos. Após o renascimento, este corpo carregava uma aflição ainda mais temida. O meridiano seccionado e in extremo. Para tal condição aparecer na linhagem direta de uma grande família marcial era nada menos que um desastre. Foi por isso que, durante sua juventude, ele deixou voluntariamente a casa principal e se mudou para uma propriedade no campo, esperando apenas viver sua vida encurtada em paz. Mas mesmo depois de se afastar tanto, como um membro descartado do clã, ele foi finalmente notado por olhos que espreitavam nas sombras. Quando finalmente foi encurralado, Bak-Yagan olhou para a espada cravada no chão, com as emoções à flor da pele. Embora renascido em uma renomada família marcial, ele nunca havia treinado esgrima adequadamente com a morte se aproximando. Ele só podia agarrar a espada com tudo o que tinha. Naquele momento, os invasores mascarados descobriram a câmara subterrânea sob a propriedade, zombando dele abertamente. Um herdeiro legítimo reduzido a se esconder como um rato. Ouvindo isso, Bak-Yagan virou lentamente a cabeça, seu tom calmo, mas afiado, questionando como pessoas tão desprezíveis ousavam apontar suas lâminas para o herdeiro direto da família Bai. Ele até lhes ofereceu misericórdia se revelassem suas identidades e implorassem. Tudo isso enquanto rezava secretamente para que eles nunca removessem suas máscaras. Para surpresa, aquelas palavras lhe renderam uma medida de respeito às portas da morte. Essa espinha dorsal era digna da linhagem Bai, admitiu o líder, reconhecendo sua descortesia anterior. Enquanto falava, o homem removeu sua máscara e se apresentou, Shibiao do Sindicato do Véu Negro. Bak-Yagan forçou-se a permanecer calmo e perguntou se eles tinham vindo para silenciá-lo para sempre. A resposta veio sem hesitação. Sua cabeça seria oferecida ao senhor deles. Ainda assim, por respeito ao seu status, Shibiao lhe concedeu a cortesia de atacar primeiro. Bak-Yagan cerrou os dentes, sabendo muito bem que com suas técnicas superficiais, nem 100 movimentos livres seriam suficientes para vencer. Nesse exato momento, uma figura idosa apareceu de repente ao lado de Bak-Yagan. O velho imediatamente apontou a falha em sua pegada, claramente espantado que um descendente da família Bai pudesse ser tão fisicamente frágil. A cena causou um choque na mente de Bak-Yagan. Ele já tinha morrido e entrado no submundo? Vendo-o resmungar para si mesmo, Shibiao impacientemente o incitou a fazer um movimento. Isso só aprofundou a confusão de Bak-Yagan. Este velho era visível apenas para ele? E tendo sido chamado de descendente, ele não pôde deixar de suspeitar que a figura era um remanescente de um ancestral Bai. Ao mesmo tempo, a paciência de Shibiao se esgotou. Essa sua hesitação é irritante de se ver. Ele latiu friamente. Sentindo a onda de intenção assassina irromper de seu oponente, Bak-Yagan amaldiçoou interiormente. Este homem já estava empunhando o ki da espada com facilidade. Mesmo assim, se ele não pudesse trocar pelo menos 2 movimentos, morreria com arrependimento. Acariciando o queixo, o velho comentou com clara insatisfação que um descendente da família Bai pudesse exibir uma pegada de espada tão grosseira. Bak-Yagan respondeu impotente que havia nascido com um meridiano seccionado. O meridiano seccionado e in extremo. Ao ouvir isso, os olhos do velho brilharam com uma luz dourada. Nesse caso, disse ele, posso confiar esta espada a você. A espada divina imortal, Bai Shankan. Sem esperar por consentimento, ele assumiu o controle total do corpo de Bak-Yagan. Naquele instante, Shibiao avançou, a espada brilhando com força letal. Com um forte choque de aço, Bak-Yagan parou a lâmina que vinha de frente e imediatamente contra-atacou com um golpe rápido. Sua voz tornou-se gélida. Agora, vou lhe mostrar o que significa empunhar a arte da espada inigualável da família Bai. No momento seguinte, seu corpo se moveu por conta própria, executando técnica após técnica. Para seu choque, era um conjunto completo da arte da espada sem sombra. Uma forma cujos 3 últimos movimentos nem mesmo o chefe da família havia dominado. Quando a 7ª forma foi liberada, Bak-Yagan finalmente teve certeza. O velho era muito provavelmente o primeiro patriarca da família Bai, a espada divina imortal, Bai Shankan. Assim que os agressores mascarados foram derrotados, seu corpo atingiu seu limite absoluto. Bai Shankan falou com certeza, declarando que o destino de Bak-Yagan já havia seguido seu curso, pois ele havia usado à força um corpo cuja fundação há muito estava danificada pela condição em extrema.
A menos que um tesouro como um ginseng da neve de 10.000 anos estivesse presente, não havia mais espaço para mudança. Antes que as palavras pudessem terminar, Beck Egan fechou lentamente os olhos. A cena mudou para a farmácia principal da propriedade da família Bai. Beck Egan não se surpreendeu ao se encontrar vivo. Afinal, ele já havia encontrado tesouros medicinais do nível de um ginseng da neve de 10.000 anos até mesmo em sua vida anterior. O que realmente o pegou de surpresa foi o interesse do chefe da família na espada enferrujada que Bai havia empunhado, juntamente com a ordem de que ele se apresentasse no pátio principal assim que acordasse. Quando Beck Egan chegou ao salão principal da família Bai, foi saudado pela visão da espada divina imortal, Bai Shankan, sentado calmamente acima do chefe da família. Na verdade, isso não era nada extraordinário. 250 anos antes, o título de espada divina imortal já havia ecoado por todo o mundo marcial. Embora a influência da família Bai tivesse estagnado devido ao seu número decrescente, foi somente depois que o especialista supremo, Bai Lushan, assumiu a posição de chefe da família que o clã Bai reconquistou seu lugar entre as 7 grandes casas. Até hoje, apenas alguns poucos dentro da família sabiam que o patriarca atual era, na verdade, o pai de Beck Egan. O que o intrigava era a hostilidade nos olhares dirigidos a ele. Ele imediatamente se ajoelhou e pediu desculpas, explicando que sua recuperação havia atrasado sua chegada. Seu pai não o repreendeu. Em vez disso, perguntou se ele sabia quem eram realmente os atacantes da propriedade. Beck Egan não ousou hesitar. Ao mesmo tempo, ele se perguntou se isso era um teste de sua capacidade de raciocinar através da verdade. Ele respondeu simplesmente que os agressores haviam afirmado pertencer ao Sindicato do Véu Negro. No entanto, em seu julgamento, eles estavam mais provavelmente ligados à facção Mão Secreta, sob a Aliança Herética, um grupo que desprezava a expansão das casas nobres. Mesmo assim, algo não batia certo. Aqueles atacantes, apesar de ocultarem suas técnicas, estavam muito além do nível da Mão Secreta em habilidade. Além disso, se uma força herética tivesse realmente agido, seu alvo teria sido o jovem herdeiro da família Bai, não Beck Egan, que residia em uma propriedade remota e não possuía tal título. Seu raciocínio comoveu visivelmente seu pai, que não esperava tanto crescimento de seu filho durante seu tempo em isolamento. Ainda assim, seu pai mudou rapidamente o tom, apontando que Beck Egan ainda não havia identificado o verdadeiro mandante. Pior ainda, todos os outros na propriedade haviam perecido, como um membro direto da linhagem Bai. Ele não sentia vergonha? A voz de Beck Egan ficou pesada. Em vez de culpa, ele sentia gratidão por estar vivo. Somente sobrevivendo ele poderia vingar os inocentes mortos. Com isso, seu pai gesticulou para que ele desse um passo à frente. E, finalmente, fez a verdadeira pergunta. Como exatamente ele havia repelido assassinos tão formidáveis? A julgar pelas feridas deixadas para trás, as técnicas eram inconfundivelmente as da arte da espada sem sombra. Um suor frio brotou instantaneamente nas costas de Beck Egan. Só que essa conclusão significaria admitir que um homem nascido sem energia interna, sobrecarregado por um meridiano seccionado, havia empunhado técnicas de espada. Uma noção totalmente absurda. Se Beck Egan revelasse a verdade abertamente, ninguém acreditaria que foi a espada divina imortal Bai Shankan quem eliminou os assassinos. Então, ele ofereceu uma explicação conveniente, afirmando que havia tropeçado em um espaço estranho no final de uma passagem secreta sob o armazém. Um lugar onde uma corda proibida estava suspensa. No momento em que ele entrou, a tontura o dominou. Seu corpo então se moveu completamente fora de seu controle. Quando sua consciência retornou, ele já estava de volta à farmácia da família principal. Foi nesse momento que seu pai de repente agarrou seu pulso, apenas para descobrir que a condição do meridiano seccionado não mostrava sinais de melhora, nem sua energia interna havia aumentado minimamente. Um traço de decepção cruzou o tom de seu pai quando ele disse a Beck Egan para voltar e se concentrar na recuperação, acrescentando que levaria a espada enferrujada consigo. Assim que deixaram o pátio principal, o descontentamento de Bai Shankan tornou-se evidente. Ele esbravejou que a lâmina não era outra senão Luxingia, a maior espada sob os céus. No entanto, seus próprios descendentes ousaram chamá-la de sucata enferrujada. Aquela espada, ele o lembrou, havia sido forjada pessoalmente com ferro de meteorito. Beck Egan ficou surpreso. Pelo que ele sabia, Luxingia muito era exibida apenas como um ornamento no salão dos anciãos. Bai Shankan claramente não tinha muito apreço por seu pai, comentando que, quando ele mesmo era o chefe da família, nunca teria demonstrado tal distanciamento frio, muito menos desprezo por seu próprio filho. Beck Egan, no entanto, não compartilhava dessa opinião. Do seu ponto de vista, seu pai não o desprezava de verdade. Afinal, como poderia um suposto filho abandonado, vivendo em uma propriedade remota, receber tesouros como o ginseng da neve de 10.000 anos, ano após ano?
Até mesmo o aperto aparentemente rude em seu pulso mais cedo foi apenas uma maneira de limpar os acupontos bloqueados e aliviar sua dor. Aos olhos de Beck Egan, seu pai era simplesmente alguém ruim em expressar emoções. Ele logo chegou aos campos de treinamento de Jade Vermelho, onde Bai Shanka aprendeu mais sobre as circunstâncias atuais da família Bai através de seu relato. Bai Shanka zombou do que ouviu, chamando o patriarca atual de fraco, permitindo que o conselho de anciãos ditasse as decisões, consentindo em substituir o filho mais velho e frágil pelo segundo filho como herdeiro, e até mesmo permitindo que Beck Egan deixasse a casa principal. A crítica deixou Beck Egan momentaneamente sem palavras. Se a culpa tivesse que ser atribuída, deveria recair sobre os próprios ancestrais Bai. As lendas afirmam que cultivar a arte imortal concedia longevidade. E, como resultado, a geração de seu pai produziu um número sem precedentes de anciãos, diluindo severamente sua autoridade. Tanto que até sua bisavó ainda ocupava o posto de anciã suprema. A essa altura, Beck Egan estava mentalmente preparado. Bai Shanka explicou que o meridiano seccionado do yin extremo não era verdadeiramente um beco sem saída absoluto. Na verdade, existia um método que permitia o uso do Qi verdadeiro mesmo quando os meridianos estavam obstruídos. A definição convencional de um meridiano seccionado se referia ao bloqueio congênito dos acupontos, impedindo a circulação de Qi, uma conclusão amplamente aceita no mundo marcial. No entanto, todos os seres vivos possuem um fluxo de energia vital, e se o Qi fosse realmente incapaz de circular, Beck Egan deveria ter morrido na primeira infância. Se o Qi fosse comparado a um rio corrente e os acupontos às suas margens, então o verdadeiro significado de um meridiano seccionado era que essas margens eram naturalmente estreitas demais. Em outras palavras, se os acupontos dentro de seu corpo pudessem ser expandidos, ele poderia tanto prolongar sua vida quanto usar técnicas marciais. Claro, isso permanecia uma hipótese teórica. Mesmo Bai Shanka, que vagou pelo mundo marcial por décadas, só tinha visto carne, osso e vasos sanguíneos com seus próprios olhos. Os próprios acupontos eram mais parecidos com algo intangível. No entanto, quando Bai Shanka possuiu Beck Egan, ele conseguiu usar sua própria consciência como um meio para reconectar os acupontos seccionados dentro de seu corpo. Assim, o único caminho a seguir era temperar a vontade de Beck Egan. Com uma mente suficientemente poderosa, poderia ser realmente possível reconectar aqueles acupontos. Por essa razão, Beck Egan frequentemente cultivava a escritura do yin extremo para regular sua condição. A arte secreta da família Bai, a arte mortal, era composta por dois componentes. Um método de harmonização do Yang e a escritura do Yin extremo. O primeiro era uma técnica interna suprema capaz de acumular rapidamente energia interna, enquanto o último aguçava a clareza da mente. Normalmente, os discípulos Bai focavam no método de harmonização do Yang durante seus anos de formação, apenas se voltando para a escritura do Yin extremo após completar o cultivo inicial. No entanto, ele agora revelou de forma quase enigmática que este resultado tinha sido inevitável. A escritura do Yin extremo nunca foi um método de cultivo completo. Por causa disso, poucos conseguiram progredir com ela até que o próprio Bai Shanka aperfeiçoou a técnica em seus últimos anos. Embora Bai Shanka ainda não pudesse estender a vida abreviada de Beck Egan, ele poderia lhe ensinar métodos de cultivo para temperar e fortalecer sua vontade. O coração de Beck Egan bateu forte. Se até a espada divina imortal acreditava ser possível, talvez ele realmente pudesse cultivar artes marciais com este corpo moribundo. Seguindo os encantamentos recitados por Bai Shanka, Beck Egan começou a praticar a escritura do Yin extremo completa. Só então ele percebeu seu verdadeiro propósito. Não se tratava de circular o Qi, mas de projetar a própria vontade na própria realidade. Somente tocando verdadeiramente a forma espiritual de Bai Shanka alguém poderia compreender completamente seu tão. Com base na aptidão atual de Beck Egan, Bai Shanka estimou que não levaria mais de 3 anos para alcançar esse nível. Logo, Beck Egan começou a contemplar os princípios por trás dos encantamentos da escritura. Eles não eram difíceis de entender. É preciso entrar em um estado de abnegação, esquecendo cada sensação do corpo físico. Como se o corpo estivesse se decompondo em consciência, seus ossos se dissolvendo junto com ele. O que importava era canalizar cada percepção e pensamento naquele instante para o punho e então golpear. Foi aquele único soco que permitiu a Beck Egan fazer contato verdadeiro com o espírito de Bai Shanka. O momento despertou uma pergunta na mente de Bai Shanka. Normalmente, tocar o intocável marcava apenas o primeiro reino da escritura do Yin extremo. No entanto, era impossível alcançá-lo em meio-dia, a menos que alguém tivesse experimentado pessoalmente a perda de um corpo físico, o que significava que Beck Egan já havia renascido antes. Pego de surpresa, Beck Egan hesitou. Bai Shanka o pressionou diretamente. Como você sabe disso? Diga-me, qual foi a sua vida anterior? Sem mais motivos para esconder a verdade, Beck Egan falou honestamente.
Ele explicou que não era das planícies centrais, mas de um futuro distante da civilização humana. Para sua surpresa, Bai Shankan aceitou a explicação com facilidade. Bai Shankan deu uma risada baixa. Aos seus olhos, Baek Egan, nascido com o meridiano seccionado do yin extremo e renascido de outra vida, era o candidato perfeito e talvez o único para herdar seu verdadeiro legado. As palavras fizeram o coração de Baek Egan disparar tanto em sua vida passada quanto nesta. O mundo nunca tinha sido justo com ele. Primeiro, uma doença terminal. Agora, o meridiano do yin extremo. E, no entanto, aqui estava Bai Shankan, uma figura inigualável do mundo marcial, declarando que apenas Baek Egan poderia receber sua herança final, mesmo com o corpo à beira da morte. 2 meses e meio se passaram num piscar de olhos. Durante esse tempo, as mudanças de Baek Egan não passaram despercebidas dentro do clã. Desde seu retorno da propriedade, ele parecia visivelmente mais contido e obediente do que antes. Ainda assim, seu treinamento continuava desajeitado e difícil, não se parecendo com nada mais do que movimentos desengonçados e descoordenados. Para a maioria dos observadores, havia apenas uma explicação para essa mudança. Medo de seu irmão mais novo cada vez mais capaz, em uma tentativa tardia de cair nas graças dos anciãos. Ao mesmo tempo, Ling Ziping, um retentor da casa e instrutor pessoal do segundo jovem mestre Bai Xiajun, estava monitorando de perto o comportamento de Baek Egan. Ling acreditava firmemente que a posição de herdeiro deveria pertencer ao segundo jovem mestre, cujo caráter, talento e aparência eram todos superiores. Em contrapartida, o filho mais velho impressionava como arrogante e indulgente, sem o menor porte de um futuro patriarca. Enquanto esses pensamentos cruzavam sua mente, a expressão de Ling Ziping de repente se fechou. Ele tinha acabado de testemunhar Baek Egan usando a fornalha nos campos de treinamento para cozinhar comida. Aquela fornalha existia unicamente para aquecer água para polir o jade vermelho. Um tesouro inestimável trazido pela espada divina imortal após matar o líder do culto de Kant. Ling Ziping imediatamente se preparou para intervir, determinado a pôr um fim ao que ele via como um ato totalmente tolo. Naquele momento, Baek Egan falou calmamente. Você deveria parar aí mesmo. As palavras fizeram Ling Ziping parar. Ele tinha sido detetado? O pensamento parecia absurdo. Com certeza, não passava de um palpite de sorte. No entanto, no instante seguinte, Baek Egan continuou. Não estou a adivinhar. E como é que cozinhar a própria comida é considerado impróprio? Aquela única frase deixou Ling Ziping paralisado de choque. As lendas afirmam que os nascidos com o meridiano do yin extremo cortado, embora fisicamente fracos, possuem sentidos muito mais aguçados do que os homens comuns naquele momento. O frio que irradiava de Baek Egan parecia perfurar diretamente o jade vermelho. Dentro daquele frio, persistia um calor inconfundível. Um calor tão tangível que Ling Ziping podia senti-lo mesmo a vários metros de distância. Era como se Baek Egan o estivesse a condenar por ocultar deliberadamente a sua presença. E, no entanto, no instante seguinte, Baek Egan perguntou-lhe com genuína confusão por que é que ele estava ali. Ling Ziping ficou sem palavras. O jovem tinha o percebido claramente, mas agora comportava-se como se não soubesse. Na verdade, aquelas palavras anteriores não tinham sido dirigidas a Ling Ziping, pois Baek Egan vinha a cultivar a escritura do yin extremo incessantemente. Um excesso de energia yin tinha se acumulado no seu corpo. Cozinhar era simplesmente um meio de repor a energia yang que lhe faltava. Por outras palavras, as suas observações foram dirigidas a Shunkin, não a Ling Ziping. Mesmo assim, Baek Egan sentiu uma pontada de inquietação. Dado o temperamento rígido de Ling Ziping, isto não deveria ter terminado tão facilmente. Ainda atônito, Ling Ziping curvou-se profundamente de repente e pediu perdão pela sua arrogância anterior. Ele admitiu que, como servo da casa, tinha ultrapassado as regras do clã. Baek Egan ficou completamente surpreendido. O renomado Ling Ziping estava a curvar-se para ele, um homem amplamente considerado um herdeiro descartado. Afinal, Ling Ziping era uma figura bem conhecida no mundo marcial. Famoso como a espada lateral, um título ganho porque até especialistas de primeira categoria raramente detetavam os seus movimentos. Mesmo depois de Ling Ziping ter saído, Baek Egan ainda não conseguia entender por que o homem se tinha curvado a ele. Ainda assim, estava tudo bem. Desde que não houvesse problemas, já era uma bênção. A cena mudou quando ele terminou o seu descanso de rotina. Ao longo do dia, as conversas dos servos não passaram despercebidas a Shansan. Naquela noite, ele perguntou se a relação de Baek Egan com o seu irmão mais novo, Bae Seu Junho, era tensa. Após uma breve pausa, Baek Egan respondeu honestamente. Quando eram jovens, eram próximos, mas mais tarde ele distanciou-se deliberadamente. Ele tinha destruído tudo que o seu irmão estimava e mais de uma vez beliscou-lhe o rosto até ficar inchado e vermelho.
Quando Baek Yegan decidiu deixar a casa principal, Bai Xiajun nem sequer veio despedir-se. Bai Shankan não disse mais nada. Na sua opinião, a harmonia dentro de um clã era necessária na superfície, mas a fraternidade era uma questão completamente diferente. Ele próprio já tivera irmãos e um deles acabou por enviar assassinos para lhe tirar a vida. O resultado foi simples. Bai Shankar tornou-se o chefe da família Bai, enquanto esse irmão teve o seu Dantian destruído e foi reduzido a um aleijado em termos marciais. Enquanto a conversa continuava, Baek Yegan chegou a um campo de treino próximo. Lá, ele viu Lin Ziping a supervisionar o treino de Xia Junho. Instintivamente, Baek Yegan virou-se para sair, mas Baek de repente correu para frente, abrindo os braços para bloquear o seu caminho. O olhar de Baek o escureceu. Como membro de uma família nobre, não sabe que não deve ficar no caminho de outra pessoa? Sem hesitar, ele empurrou Baek Junho para o lado. No instante seguinte, Bai Xiajun estendeu a mão e agarrou Baek Yegan pelo braço. Na sua pressa, a palavra escapou-lhe. Irmão. A única sílaba fez com que ambos congelassem. Bai Xiajun virou a cabeça ligeiramente, com a voz baixa. Como é que me chamaste? O rosto de Baek Junho corou de vergonha. Ele queria dizer irmão mais velho. No seu coração, Baek Yegan sempre tinha sido exatamente isso. Houve um tempo em que todo o clã mimava Baek Yegan. Apesar de carregar uma doença terminal desde o nascimento, ele era notavelmente atencioso, ganhando nada além de afeto daqueles ao seu redor. Naquela época, ele costumava cozinhar sopa de almôndegas picante para Bai Xiajun para o manter aquecido. Aqueles dias eram as memórias mais felizes que Bai Xiajun possuía. Até que um dia, o temperamento de Baek Yegan mudou sem aviso. Ele começou a maltratar os servos e cortou deliberadamente o contato com todos na família, incluindo seu próprio irmão mais novo. À medida que o seu temperamento violento piorava, até o pai deles ficou profundamente desapontado e os anciãos começaram a considerar a substituição do herdeiro. Na altura, Xiajun não fazia ideia do que tinha causado uma mudança tão drástica. No entanto, recentemente, Baek Yegan parecia ter voltado a ser quem era, recuperando a esperança, tomando a iniciativa no cultivo. Talvez um dia, eles pudessem ser irmãos novamente como eram antes. Foi apenas que, num momento de entusiasmo, Xiajun se enganou a falar. Baek Yegan conseguia ver claramente o seu constrangimento. O que o surpreendeu foi que, depois de todos estes anos, os sentimentos do seu irmão por ele estavam longe de ser ódio. Virando-lhe as costas, Baek Yegan perguntou calmamente por que Bai Xiaojun o tinha parado. Bai Xiaojun hesitou antes de responder suavemente. Ele simplesmente queria treinar com o seu irmão mais velho como costumavam fazer. Baek Yegan fez uma expressão de resignação impotente. Se queres treinar com alguém que nem consegue usar energia interna devido a uma condição terminal, disse ele, parece que ainda guardas rancor de mim. Baek Xiaojun ficou imediatamente atrapalhado. Essa nunca foi a sua intenção, pois o treino de hoje envolvia uma técnica baseada no corpo. Nenhuma energia interna seria usada durante o treino. Baek Yegan não concordou imediatamente. Em vez disso, ele acrescentou calmamente que qualquer coisa que fizessem exigiria naturalmente a aprovação de Lin Ziping, o responsável por orientar o treino de Xia Junho. Ele tinha as suas razões. Com ou sem energia interna, treinar com Bai Xiajun terminaria quase certamente com a sua derrota. Lin Ziping deveria ter recusado. Afinal, treinar com alguém como ele não traria nenhum progresso marcial. Para sua surpresa, Lin Ziping concordou sem hesitar. Da perspectiva de Ling, se o jovem mestre mais velho estivesse disposto, o treino só poderia beneficiar Xiajun. Mais importante, fornecia a oportunidade perfeita para determinar se Baek Yegan estava a esconder a sua verdadeira força. Bai Shanka assegurou-lhe para não se preocupar. A técnica do corpo leve era relativamente simples. Focava-se em tornar o corpo mais leve e ágil. Nos últimos meses, Baek Yegan já tinha aprendido a integrar a sua vontade no seu corpo, para que pudesse infundi-lo ainda mais com a intenção de apagar a sua presença. Vencer o treino era possível e, se ele vencesse, Bai Shankin prometeu revelar pistas para prolongar a sua vida. Com isso em mente, Baek Yegan não perdeu tempo, insistindo para que Bai Shankin começasse o treino. O treino de corpo leve era essencialmente um jogo conhecido como captura de fantasmas. Era um método de treino pessoalmente criado por Bai Shankan para os iniciantes em artes marciais. Ambos os participantes estavam vendados, com sinos amarrados à cintura, e tinham a tarefa de recolher sacos de feijão vermelho espalhados pelo campo enquanto tentavam atingir o oponente. Antes do combate começar, Lin Ziping propôs um pequeno ajuste nas regras. Os sinos não seriam mais usados e para reduzir ainda mais o ruído. As bolsas de feijão vermelho serão feitas de pele de coelho em vez de tecido áspero. Haverá 5 bolsas no total. Acertar o oponente valia 1 ponto e o primeiro a chegar a 3 pontos venceria.
No entanto, tocar diretamente o oponente com uma bolsa resultava em vitória instantânea. Com um comando rápido de Lin Zipping, o combate começou oficialmente. Confiando em sua técnica corporal, Bai Xiajun localizou rapidamente uma das bolsas de feijão vermelho. Ele a atirou decisivamente, atingindo o back egg em cheio. Vendo isso, Lin Zipping finalmente relaxou. Como esperado, as habilidades marciais de Xiajun ainda tinham uma vantagem. Enquanto isso, Baek Egan permaneceu parado no lugar, assumindo lentamente a postura da técnica de amarração. Os sons fracos de suas roupas roçando uma na outra perturbaram Bai Xiajun, tornando difícil localizar as bolsas restantes. No momento seguinte, outra bolsa atingiu o corpo de Baek Egan. Mas assim que a técnica de amarração fez efeito total, cada bolsa subsequente foi evitada com notável precisão. Em algum momento, os sons do atrito do tecido e até mesmo seus socos desapareceram completamente. Até Lin Zipping não conseguia mais sentir sua presença claramente. Quanto mais Bai Xiajun, que mal havia começado seu treinamento marcial. Num piscar de olhos, Baek Egan avançou e pegou uma bolsa. Bang! Atingiu em cheio a testa de Baek Egan. Pelas regras, aquele único golpe garantiu a vitória de Baek Egan. Ele deu um peteleco na testa do irmão mais uma vez. Então disse calmamente, já que eu venci, você seguirá minhas instruções de agora em diante. Passe no meu quarto amanhã quando tiver tempo. No dia seguinte, Bai Xiajun chegou ao quarto de Baek Egan na hora certa. O que ele não esperava, no entanto, era que seu irmão quisesse que ele abordasse formalmente o pai sobre a substituição do jovem herdeiro da família Bai. Para se tornar oficialmente o herdeiro, duas condições precisavam ser cumpridas. Primeiro, a designação do patriarca. Segundo, a aprovação do Conselho de Anciãos. Atualmente, Bai Xiajun só cumpria a primeira condição, o que significava que ele ainda não era o verdadeiro herdeiro. Apesar disso, ele não concordou imediatamente. Se ele realmente tomasse o lugar de Baek Egan como herdeiro, o que seria de seu irmão depois? Em resposta, Baek Egan disse calmamente que tentaria encontrar uma maneira de tratar seu próprio corpo. Essas palavras levaram Bai Xiajun a uma explosão de alegria. Ele até se perguntou se seu irmão já havia encontrado o lendário médico divino do Pilar Celestial. Baek Egan simplesmente acenou com a mão, dizendo que ainda não tinha certeza se a condição poderia ser completamente curada. Depois que seu irmão saiu, a espada divina imortal, Bai Shankan, sugeriu que Baek Egan fizesse uma visita a King Lin. Em todo o mundo marcial, muitos eram chamados de especialistas inigualáveis, mas apenas alguns haviam realmente superado os limites humanos e conquistado o título de transcendente. Entre esses poucos estavam o Abade de Shaolin, o verdadeiro mestre inigualável de Wudan e o senhor de Qinglin. A própria Qinglin era uma seita taoísta fundada por esse senhor. Embora rivalizasse com as grandes 9 seitas em uma aliança, apenas discípulos cuja força fora totalmente reconhecida podiam deixar a floresta e percorrer o mundo. Como resultado, Qinglin permaneceu em grande parte desconhecida, por muito tempo considerada um lugar sagrado e misterioso. Durante sua vida, Bai Shankan uma vez ficou na região de Jinlin e atendeu a um pedido de Qinglin, deixando a seita em dívida com ele desde então. Contanto que Baek Egan pudesse apresentar o símbolo que Bai Shankan havia recebido naquela época, Qinglin não recusaria seu pedido. Aquele símbolo estava selado em um santuário ancestral em Xi'an. No entanto, Bai Shankan havia colocado armadilhas ao redor de seu esconderijo, então seria melhor que Baek Egan levasse alguns subordinados com ele. Se ele pudesse retornar para a família Bai em 4 dias, o momento se alinharia perfeitamente com a visita agendada de Qinglin. No dia seguinte, Baek Egan levou seu irmão mais novo, Bai Xiajun, para as ruas movimentadas da cidade. Tendo acabado de retornar à propriedade principal da família, Xiajun era a única pessoa em quem ele podia confiar no momento. O que nenhum deles esperava era que a espada divina imortal, Bai Shankan, tivesse escondido o símbolo dentro de uma taverna. Bai Shankan explicou rapidamente que este lugar já fora um santuário dedicado ao deus da riqueza muito antes de se tornar um restaurante. Assim que estavam prestes a entrar, guardas na entrada bloquearam seu caminho. O pavilhão dourado não recebe mendigos como você, um deles zombou. Baek Egan levantou a mão, impedindo Bai Xiajun antes que ele pudesse explodir. Então ele pegou uma bolsa de prata e a atirou diretamente no rosto do guarda. Ele fez apenas um pedido, que era um quarto privativo e silencioso. Enquanto a equipe estava ocupada preparando os pratos, ele levou Bai Xiajun silenciosamente para o pátio dos fundos. Com certeza, um santuário perfeitamente preservado estava lá. Depois de abrir as portas do santuário, Baek Egan instruiu Bai Xiajun a pressionar o calcanhar traseiro da estátua. No momento seguinte, o chão se abriu lentamente, revelando uma passagem secreta abaixo. No momento em que entraram na câmara subterrânea, eles notaram que algo estava errado. Havia sinais claros de que outras pessoas estiveram aqui recentemente. Será que a taverna já havia descoberto o símbolo? Se sim,
então esses mecanismos provavelmente não importavam mais. Quanto aos documentos empilhados em um lado da câmara, eles listavam os nomes de indivíduos com algum grau de notoriedade. Abaixo de cada nome estavam as palavras "deve ser morto", enquanto o resto do texto estava escrito inteiramente em símbolos codificados, impossíveis de decifrar. Bai Shankan, no entanto, disse que reconhecia o código. Era a cifra principal usada pelas 5 seitas inferiores. Após decifrar parte dele, ele percebeu que os documentos descreviam uma luta pelo poder desencadeada pela morte de um líder de filial regional, e que este lugar era o território de uma das facções concorrentes. Seguindo as instruções de Bai Shankan, Dek Egan se moveu sem hesitação. Ele sacou uma pequena faca e se aproximou da estátua de Pichu. No momento seguinte, ele cravou a lâmina diretamente no olho da estátua. Um estrondo trovejante ecoou enquanto a parede à sua frente tremia e se abria lentamente para os lados. Uma onda de luz dourada ofuscante irrompeu, forçando Dek Egan a apertar os olhos instintivamente. Bai Shajun, no entanto, parecia totalmente confuso porque, de sua perspectiva, a câmara permanecia escura, desprovida de qualquer brilho. Vendo isso, Bai Shankan deu uma risada baixa, comentando que a verdade deveria ter sido óbvia há muito tempo. Desde o momento em que Dek Egan conseguiu levantar a espada selada, talvez seu destino como sucessor da espada divina imortal já estivesse decidido. Descansando à sua frente estava um colar que irradiava um brilho dourado deslumbrante. Ele estendeu a mão e apertou o colar com força. No instante seguinte, Dek Egan se viu em um vasto espaço sem limites. O que o chocou ainda mais foi que Bai Shankan ao seu lado não era mais um espírito translúcido. Ele podia sentir claramente a presença de um corpo físico. Bai Shankan estava visivelmente emocionado, declarando que a sorte de Dek Egan era extraordinária. Um destino que aparecia apenas uma vez a cada século. Ele não apenas podia herdar o legado marcial de um mestre inigualável, como também absorveu, sem saber, a energia espiritual selada dentro do olho do Pichu. Dek Egan baixou o olhar para o colar em sua mão. Sua luz já havia desaparecido, e ele perguntou se aquele era realmente o olho do Pichu. Bai Shankan admitiu sem hesitação. O colar fora feito do olho do Pichu, pessoalmente removido por ele junto com alguém de Kindling. Dek Egan permaneceu incerto. O que exatamente era essa energia espiritual? Bai Shankan explicou que a força interior do Dantian inferior é derivada da verdadeira essência do Dantian médio, que por sua vez se origina do poder do Dantian superior. Essa força de nível superior é conhecida como energia espiritual. Com o colar, a verdadeira essência de Dek Egan receberia um reabastecimento constante, uma ajuda inestimável, considerando como o uso breve de técnicas de leveza já o havia levado aos seus limites. 2 horas e meia se passaram em silêncio. Dek Egan lentamente recuperou a consciência ao som de Bai Shajun chamando seu nome. Ao mesmo tempo, uma série de passos se aproximando ecoou do lado de fora. Bai Shankan avisou Dek Egan silenciosamente para sacar sua espada e se preparar para o combate. Logo, de 3 a 5 figuras surgiram diante deles. Dek Egan falou primeiro, perguntando se eles eram membros das 5 seitas inferiores. Ele afirmou que não sabia que este era o território deles e que, se os deixassem partir, haveria uma compensação generosa no futuro. Bai Shankan ficou visivelmente ansioso, criticando Dek Egan por ser cauteloso demais. Sim, um descendente direto da família Bai. Ele não deveria se rebaixar diante de tais pessoas. Dek Egan apenas lhe disse para manter a calma, acreditando que formar laços com as 5 seitas inferiores não era necessariamente uma má opção. Os intrusos não tinham interesse em negociar. Eles declararam friamente que, como o segredo já havia sido descoberto, nenhum dos dois sairia vivo. No momento em que essas palavras foram ditas, Bae Junho avançou sem hesitar. Dek Egan o seguiu, passando sua lâmina pelo corpo de um inimigo, mas sem conseguir infligir danos graves. Sua falta de força bruta ainda era aparente. A espada perfurou a carne, mas não pôde ser retirada imediatamente. Dek Egan rapidamente estabilizou sua respiração e focou sua mente. No instante seguinte, ele enfiou 2 dedos diretamente nos olhos do oponente, aproveitando-se de sua desvantagem natural e de sua força. Ele ativou o impulso rotacional da técnica de leveza. Usando essa força, ele decapitou o oponente com facilidade. Bai Shankan expressou sua aprovação, afirmando que isso era digno de um verdadeiro descendente direto da família Bai. Ainda assim, ele advertiu Dek Egan para não se tornar arrogante. Dek Egan limpou o sangue do canto da boca, sinalizando que havia entendido. Ele então examinou os arredores em busca de Dek Egan. Do outro lado, a luta já havia terminado. Naquele momento, Dek Egan tinha certeza de uma coisa. Esta estava longe de ser a primeira batalha real de Dek Egan. Na verdade, já era a 3ª vez que ele matava um oponente pessoalmente. A percepção fez Dek Egan parar para pensar. Era a 3ª vez que ele tirava uma vida também. A primeira vez ocorreu em sua vida anterior.
quando um louco começou a esfaquear aleatoriamente em um ponto de ônibus, para proteger sua mãe que estava ao seu lado. Beck Egan instintivamente jogou seu corpo para frente e empurrou o agressor para longe. Ele nunca esperou que o homem fosse atingido e morto por um ônibus que vinha em sua direção momentos depois. Embora a investigação tenha concluído que foi legítima defesa, Beck Egan ainda passou vários dias vomitando incontrolavelmente. A segunda vez foi quando ele foi possuído pela espada divina imortal, Bai Shankan. Como cada ação foi realizada sob possessão, o impacto emocional na época foi mínimo. Só agora ele realmente compreendia a crueldade do mundo marcial. Se alguém quisesse sua vida, deveria estar preparado para perder a própria. Naquele momento, um artista marcial de olhos vendados deu um passo à frente e juntou os punhos em gratidão. Ele lhes agradeceu por executarem os traidores, afirmando que a filial de Xian certamente retribuiria esse favor no futuro. Beck Egan permaneceu cauteloso a princípio, mas relaxou um pouco ao saber que o nome do homem era Zhenzhou. Ele tinha visto aquele nome entre os documentos mais cedo, o que significava que Zhenzhou era provavelmente um assessor de confiança de Jinhua, a filha do líder da filial de Xian. Beck Egan então perguntou se os homens que eles acabaram de matar eram de fato traidores das 5 seitas inferiores. Zhenzhou respondeu sem hesitar. Após a morte do antigo líder da filial, esses indivíduos iniciaram uma rebelião aberta. Ele acrescentou que relataria tudo fielmente ao próximo líder da filial como retribuição pela ajuda. Mesmo assim, Zhenzhou deliberadamente se absteve de revelar a identidade desse sucessor. Beck agachou essa contenção e lealdade dignas de respeito. Formar laços com a filial de Xian das 5 seitas inferiores seria altamente benéfico, especialmente dada sua especialidade em coletar informações. Antes de levar as coisas adiante, no entanto, Beck Egan testou Zhenzhou pedindo-lhe para deduzir sua identidade. Após uma breve pausa, Zhenzhou concluiu que Beck Egan parecia um jovem, bem educado e sereno ao falar. Muito provavelmente alguém nascido em uma família de prestígio. Se fosse para nomear uma família capaz de produzir um talento de sua idade, a resposta não era difícil de adivinhar. O jovem mestre da família Bai, uma das 7 grandes famílias. Diferente de seu irmão mais velho e indolente, aquele jovem mestre era Bai Xiajun, amplamente elogiado em todo o mundo marcial como um prodígio sem igual. O raciocínio em si era impecável, mas a maneira como Beck Egan foi descrito o deixou claramente descontente. Ele então entregou a Jung Gil a bolsa de prata, encarregando de investigar os antecedentes dos convidados programados para visitar a família Beaya. Enquanto isso, de volta à residência principal da família Bai, o pai de Beck Egan já havia descoberto que seu filho mais velho havia levado Beck Egan para uma taverna. A notícia o enfureceu. Beck Egan mal havia retornado para casa e já estava levando seu irmão para o mau caminho. Determinado a lhe dar uma lição, ele resolveu que Beck Egan não escaparia da punição naquele dia. Ao retornar à residência principal, Beck Egan foi recebido imediatamente com disciplina corporal. Como um descendente direto da família Bai, ousar levar o jovem mestre para fora da propriedade sem permissão era uma violação grave da lei da família. Seu pai então o lembrou que em 5 anos, o mundo marcial sediaria uma nova Assembleia das 7 Estrelas. Em todo o mundo marcial, apenas a Assembleia das 7 Estrelas das 7 grandes famílias poderia rivalizar com a reunião do Dragão e da Fênix das 9 seitas e uma aliança. No passado, a Assembleia das 7 Estrelas não passava de uma troca amigável de habilidades. Mas agora, seu renascimento a transformou em uma grande ocasião para talentos em ascensão formarem alianças e estabelecerem suas reputações. Por essa razão, Bai Xiaojun já havia sido escolhido para participar da Assembleia. Beck Egan entendia muito bem o raciocínio de seu pai. Dada sua condição, mesmo que participasse, sua vida seria eventualmente ceifada pelos meridianos cortados do Inunar. Antes do evento, representantes da família Muron, da família Pendia Bai e de outras seitas viriam visitar a família Bai, claramente esperando forjar conexões antecipadas com Bai Xiajun. Ainda assim, Beck Egan era, pelo menos do nome, o jovem mestre mais velho da família Bai. Assim, seu pai insistiu que ele também fizesse conhecidos entre essas figuras em ascensão, se possível. Beck Egan tentou recusar, afirmando claramente que não tinha interesse em tais reuniões. Seu pai, no entanto, transformou o assunto em parte da punição do dia, usando-o como um meio para corrigir a preguiça e a falta de disciplina de longa data de Beck Egan. Com isso, seu pai se virou e bateu à porta, mas, ao mesmo tempo, Bai Shankan expressou sua aprovação. Isso deu a Beck Egan uma razão legítima para procurar os discípulos enviados pelas facções visitantes. A julgar pelas palavras anteriores de seu pai, Beck Egan suspeitava que isso era para pressioná-lo a formar mais conexões. Ainda assim, uma dúvida persistia. Se outros vissem seu corpo frágil, isso não traria ainda mais desonra para a família Bai? Nesse momento, o mordomo abriu a porta lentamente. Ele veio entregar uma pomada para os ferimentos de Beck Egan.
No momento em que Beck Egan abriu o recipiente, ele congelou no lugar. A fragrância suave era inconfundível. Era o bálsamo alquímico secreto da família Bai. Para o mordomo usar algo tão precioso, isso tinha que ser obra de seu pai. No dia seguinte, sob a orientação de Bai Shankan, Beck Egan retomou seu cultivo do manual Yin lunar. À medida que as técnicas se tornavam mais exigentes, seu corpo gradualmente atingia seus limites sob o treinamento intenso. Vendo isso, Bai Shankan decidiu ensiná-lo um método diferente de cultivo. Como sua força física estava completamente esgotada, este era o momento perfeito para aprender a reabastecer a verdadeira essência com energia espiritual. Segundo Bai Shankan, o corpo humano funcionava como 3 fontes interligadas. A energia espiritual do Dantian superior poderia nutrir a verdadeira essência do Dantian médio, que então se condensaria lentamente em um poder interno no Dantian inferior. Em circunstâncias normais, mesmo possuir o olho do sagrado Pichu não seria suficiente para aumentar a verdadeira essência a esse nível. Seria necessário algo na escala de uma pérola do dragão que concede desejos. No entanto, Beck Egan já conseguia perceber a forma espiritual de Bai Shankan e até ver o brilho dourado da própria energia espiritual. Isso significava que ele havia despertado um traço de visão espiritual, algo que apenas cultivadores de elite poderiam alcançar. Um raro talento inato e a verdadeira razão por trás de seu rápido avanço. 3 horas se passaram em silêncio. Beck Egan não apenas conseguiu reabastecer sua verdadeira essência com energia espiritual, mas também expeliu as impurezas que há muito estavam alojadas em seu corpo. Em seu estado atual, ele já conseguia manejar as sutilezas do refinamento do corpo dourado com precisão. No entanto, para ele, isso ainda estava longe de ser suficiente. Suas técnicas de movimento estavam tomando forma, mas seu poder bruto ficava para trás. Ele precisava temperar seus punhos até que ficassem duros como bronze e aço, capazes de estilhaçar o osso nasal de um oponente com um único golpe. Esta era a arte da têmpera de ferro, o segundo verdadeiro cânone do manual Yin lunar. Ainda assim, o treinamento de hoje havia atingido seu limite. O refinamento adicional teria que esperar até amanhã, mas havia algo muito mais urgente que exigia sua atenção. Enquanto isso, no pavilhão dourado primeiro, Moronzu e Moronzen, herdeiros diretos da família Moron, fizeram sua aparição, destacando-se para além de sua nobre linhagem. Ambos eram membros da atual Assembleia das 7 Estrelas e candidatos para a próxima. Do outro lado estavam Chun-Lian, uma discípula do segundo florescer de King Lin, e Penvuer, também candidata para a próxima Assembleia das 7 Estrelas. O propósito de sua visita era claro: conhecer formalmente Bai Xiajun, o futuro representante da família Bai para a próxima Assembleia das 7 Estrelas. Durante o banquete, Moronzu perguntou com orgulho mal disfarçado: Irmão Moronzu, sua força supera em 100 vezes a de Bai Indri, o atual representante das 7 Estrelas da família Bai. Certamente, isso significa que você está em um nível acima de Bai Xiajun também? Quando o banquete se aproximava do fim, Chun-Lian pediu licença e saiu da sala privada. Após dias de viagem implacável, ela acreditava que, 4 longos anos depois, estava finalmente prestes a retornar à sua seita. No entanto, não muito tempo atrás, uma carta secreta do Lorde a ordenou que fizesse um desvio para a família Bai na cidade de Xin, alegando que uma estrela vermelha havia surgido nos céus do norte e que uma nova maré estava se agitando na linhagem Bai. A única maneira que ela tinha de verificar a verdade daquela profecia era o bracelete em seu pulso. Um dos artefatos preciosos de adivinhação espiritual, que dizem tremer por conta própria ao se deparar com um sinal divino. Naquele momento, Penvuer também saiu da sala privada. As palavras dos irmãos Moron se tornaram insuportáveis, especialmente as de Moronzen, cujo olhar quase babava por ela. Apesar de ser muito mais fraco que ela, ele ainda se portava como se fosse invencível. Ironicamente, o tipo que ela realmente preferia era alguém fraco o suficiente para fazê-la querer protegê-lo. Depois de se separar de Penvuer, Chun-Lian foi para fora da taverna sozinha. Era sua primeira vez na cidade de Xi'an, não conhecia as ruas, sem saber onde poderia ir para se divertir. Nesse momento, ela notou um homem à frente cumprimentando-a casualmente. Enquanto ela hesitava, Beck Egan passou apressado por aquele homem e cruzou seu caminho. Um momento a deixou paralisada. Se ele não tivesse passado tão perto, ela nunca teria sentido sua presença. Ao mesmo tempo, o bracelete em seu pulso começou a vibrar violentamente. Aquela reação deixou uma coisa clara para ela. Beck Egan era tudo, menos comum. Ela tinha que segui-lo. Talvez ele estivesse conectado ao assunto mencionado na carta selada do Lorde. Beck Egan baixou o olhar para o relatório de inteligência em suas mãos. Formar laços com as 5 seitas inferiores provou ter valido a pena. Menos de 2 dias e meio e a informação já havia sido entregue.
E se o conteúdo do relatório fosse realmente confiável, ele pretendia contratá-los novamente para descobrir a identidade dos assassinos que atacaram a mansão, junto com a força sombria que os apoiava. Depois disso, Baek Egan foi ao cemitério prestar homenagens a uma amiga falecida, Xiao Lua. Ela o serviu desde a infância, uma assistente pessoal que cresceu ao seu lado. Durante o ataque à mansão, ela escolheu se sacrificar sem hesitação, dando a Baek Egan o tempo que ele precisava para escapar. Contudo, diferente de Bai Shankan, Xiao Lua não pôde permanecer como uma entidade espiritual. Isso porque Bai Shankan havia alcançado o reino absoluto em vida. Quando seu Dantian superior se abriu e seu olho espiritual despertou, ele compreendeu a arte divina que conectava o mundo mortal e o além. Assim, mesmo após perder seu corpo físico, sua consciência remanescente ainda podia permanecer entre os vivos. Quanto a Baek Egan, renascido e nascido com o meridiano seccionado e em extremo, sua capacidade espiritual inata já estava, no geral, acima da média. Mesmo assim, ainda estava longe de ser comparável a Bai Shankan. Uma vez que um guerreiro entrava no reino absoluto, a própria maneira como percebiam o mundo mudava fundamentalmente. Após um período de recuperação guiado pela escritura em extremo, o corpo de Baek Egan agora era mal capaz de suportar uma porção do poder espiritual de Bai Shankan. Bai Shankan lentamente colocou sua mão sobre a cabeça de Baek Egan. Ao fazer isso, ele conectou o portão da fonte dentro do corpo de Baek Egan, permitindo um compartilhamento parcial de energia espiritual. No momento seguinte, os olhos de Baek Egan se abriram. Para ele, o mundo diante de seus olhos parecia recém-vivo, como se cada existência tivesse sido infundida com uma nova vitalidade. Então era assim que o mundo parecia para aqueles que haviam alcançado o reino absoluto. Escondida nas sombras, Chun-Li estava completamente paralisada. Através daquele toque fugaz da percepção do reino absoluto, Baek Egan havia descoberto a presença dela. Não muito antes disso, Chun-Li o havia seguido até este cemitério remoto. Ela virou as costas imediatamente. Observar alguém de luto pelos mortos não era algo que um artista marcial adequado pensaria em fazer. No momento em que ela decidiu ir embora, o bracelete em seu pulso começou a tremer violentamente mais uma vez. Quando ela olhou de volta para Baek Egan, sentiu uma onda aterrorizante de poder irromper de seu corpo. A sensação era assustadoramente semelhante à do próprio Lorde. Uma existência além dos limites comuns. Baek Egan foi direto até ela e exigiu saber quem ela era e por que estava escondida ali para espioná-lo enquanto ele prestava suas homenagens. Mesmo que ela carregasse uma espada e parecesse ser uma artista marcial, tal comportamento passava dos limites. Diante de sua raiva explícita, Chun-Li só pôde baixar a cabeça e se desculpar. Momentos depois, ela se virou e se apressou para longe do cemitério. A forma espiritual de Bai Shankan estremeceu. Tendo reconhecido a técnica de movimento que Chun-Li usou ao sair, era claramente originária de King Lin. A percepção fez Baek Egan parar. Se esse fosse o caso, então ela poderia muito bem ser um dos talentos em ascensão programados para visitar a família no dia seguinte. Na manhã seguinte, Baek Egan cumprimentou os visitantes pessoalmente, apresentando-se como o filho mais velho da família Bai. Chun-Li estava visivelmente atordoada. Ela nunca imaginou que o jovem que encontrara no cemitério era, na verdade, um membro direto da família Bai. Tudo se alinhava perfeitamente com o que o Lorde havia descrito em sua carta. Em pouco tempo, o grupo chegou ao campo de treinamento Garça Vermelha. Para artistas marciais, não havia lugar melhor para avaliar uns aos outros do que um campo de treinamento. Moronzu inclinou a cabeça e perguntou a Baek Egan se este lugar, dito ser acessível apenas aos membros diretos da linhagem Bai, era normalmente usado apenas por seu irmão mais novo, Bai Shajun. Baek Egan hesitou brevemente antes de responder calmamente que não era o caso, já que ele mesmo também vinha treinando aqui recentemente. Moronzu bufou friamente, comentando que fazia sentido. Aqueles com corpos mais fracos deveriam se concentrar mais em conservar sua força. Com isso, os olhos de Penvuer brilharam. Como o filho mais velho da família Bai poderia ser fraco? Moronzen imediatamente interveio, afirmando casualmente que Baek Egan nasceu com os meridianos inseccionados e, portanto, incapaz de cultivar artes marciais como as pessoas comuns. Em sua opinião, Baek Egan mal era digno de pena. Se tivesse nascido na família Moron, ele nem sequer desfrutaria de uma vida tão fácil. Naquele momento, Bai Shajun falou por trás, interrompendo Moronzen. Ele o criticou duramente por falta de boas maneiras, apontando que julgar o mestre da família Bai dentro de sua própria casa era totalmente inadequado. Ele então disse a Moronzen para sacar sua espada. Nas terras da família Bai, erros eram recebidos com punição pelo anfitrião. Vendo isso, Chun-Li perguntou discretamente a Moronzu se ele pretendia intervir e impedi-los. Moronzu balançou a cabeça imediatamente. Não havia necessidade. Afinal, a visita deles era para criar laços com Bai Shajun, em primeiro lugar.
Às vezes, uma luta era a maneira mais rápida de entender verdadeiramente a profundidade de outro artista marcial. Enquanto isso, Moronzen já estava cheio de arrependimento. Ele só queria se exibir na frente de Penvoer, nunca esperando que os rumores sobre os irmãos Bai estarem em conflito fossem completamente falsos. Mesmo assim, ele rapidamente se tranquilizou. Se seu irmão mais velho, Moronzu, uma vez derrotou esmagadoramente Bai Indri, o representante anterior da Assembleia das Sete Estrelas. Por essa lógica, derrotar Bai Xiajun, um candidato para a próxima Assembleia, deveria estar bem ao seu alcance. No entanto, após várias trocas, Moronzen sentiu um calafrio repentino percorrer seu corpo. Antes desta viagem, ele havia memorizado cada contra-ataque conhecido para a espada do céu sombrio da família Bai. Mas agora, ele não conseguia detectar uma única falha na técnica de Bai Xiajun. Na beira da arena, Baek Yaga não conseguiu suprimir uma tosse suave. O som fraco desviou a atenção de Bai Xiajun por apenas um breve momento. Moronzen reconheceu instantaneamente a abertura, mas lançar um ataque surpresa custar-lhe a dignidade esperada de um herdeiro nobre. Após uma breve hesitação, ele avançou com sua espada de madeira em um ataque direto. Bai Xiaoduan voltou a se concentrar, canalizando imediatamente sua energia interior para bloquear o golpe de frente. Bai Xiaoduan então balançou o punho, acertando diretamente no rosto de Moronzen. No mesmo movimento, ele ativou sua técnica de pés leves e diminuiu a distância, envolvendo Moronzen em combate corpo a corpo. Enquanto os golpes dele se tornavam mais pesados a cada segundo, Moron interveio de uma vez, separando os dois à força. Ele falou calmamente, lembrando-os que isso era apenas uma troca amigável entre famílias nobres, não algo que justificasse tal intensidade. A expressão de Moranjean, no entanto, escureceu completamente. Naquele exato momento, Moronjuan estava transmitindo uma dura repreensão, chamando de um completo fracasso. Ele teve uma chance perfeita de terminar a luta em um único movimento, mas hesitou no momento crucial. Perto dali, Baek Gang repreendia Bai em voz baixa, lembrando a seu irmão mais novo que sua tosse não era novidade e que, em combate real, mesmo que um aliado estivesse ferido, perder o foco assim poderia ser fatal. A cena deixou Merome Jean sentindo-se profundamente injustiçado. Seu irmão o repreendeu em segredo, enquanto Bai Xiaojuan, embora repreendido abertamente, vivia um momento que pareceu estranhamente caloroso. Após terminar sua advertência, Baek Gang não disse mais nada, acreditando que, por todas as aparências, Bai Xiaozuan havia saído na frente. Moronjoy objetou imediatamente, insistindo que a luta não havia realmente terminado e que uma vantagem temporária não poderia determinar o resultado final. Assim que Moronjoy tentou se levantar, seu corpo de repente enrijeceu. No instante seguinte, uma dor aguda e quase insuportável percorreu os ossos de sua perna. A agonia roubou-lhe quase toda a força para sequer permanecer de pé. Baek Yagan explicou calmamente que esta era a quinta forma da escritura Tain. O dragão das nuvens emerge do mar em um momento de precisão sutil. Bai Xiaozuan havia atingido o ponto de acupuntura Qinjin de Moronzan com seus dedos. Como resultado, a perna de Moronzan ficaria dormente por pelo menos um quarto de hora. Exatamente por isso que Baek Yagan havia julgado que Shatsuin seria o vencedor final. Morongen não insistiu na questão de quem realmente havia vencido. Afinal, nem ele mesmo havia notado o uso oculto do dragão das nuvens emerge do mar por Shatsuin. E ainda assim, Baek Yagan, há muito considerado um aleijado nas artes marciais, foi capaz de explicar cada detalhe com uma clareza impressionante. Mesmo assim, como convidado, Moronzu não ousou agir de forma imprudente nos campos de treinamento da família Bai. Na verdade, essas percepções foram transmitidas discretamente a Baek Yagan por Bai Shankin. Enquanto isso, um leve rubor lentamente apareceu nas bochechas de Voer. Para ela, embora Baek Yagan não pudesse mais avançar no caminho marcial, seus instintos surpreendentemente aguçados eram nada menos que cativantes. Quase exatamente o tipo de pessoa que ela sempre admirou. Com a aproximação do meio-dia, o grupo se dirigiu ao salão Zonchin para a refeição. Durante o banquete, Moronge erguerá sua taça com um sorriso comedido, comentando que os chefes da família Bai realmente fazem jus à sua reputação. Ao mesmo tempo, Bai Shonkan sussurrou um aviso silencioso no ouvido de Baek Yagan, instando-o a nunca confiar nas palavras da família Moron. Desde a era de Bai Shonkan, os Morons são conhecidos por sua astúcia, um fato que Baek Yagan já havia antecipado. O que Baek Yagan não conseguia entender era por que a jovem dama da família Pen o estava tratando com uma atenção tão incomum. Toda vez que ela olhava para ele, um leve rubor coloria suas bochechas. Mas ele havia retornado recentemente à casa dos Bai. Então talvez isso não passasse de cortesia habitual entre famílias nobres. No final, ele simplesmente abriu a boca e aceitou a comida que Penvoer lhe ofereceu. A cena enfureceu Moronjean imediatamente. Aos seus olhos,
Um homem do status de Baek Yeager não deveria carecer de uma determinação masculina tão básica. Baek Yeager não ofereceu nenhuma cortesia em troca. Em vez disso, ele levantou a mão e apontou diretamente para Moronjoy, afirmando friamente que as observações de Moronjean eram o que realmente trazia vergonha para a família Moron. Quando Moronjean notou a expressão de seu irmão mais velho escurecer, seu corpo enrijeceu de uma vez e ele não ousou dizer mais uma palavra. Baek Yeager observou os irmãos com um olhar distante, absorvendo cada reação. O que o surpreendeu, no entanto, foi que Muron permaneceu muito mais calmo do que ele esperava. Ele era o filho do patriarca da família Muron. Conhecido no mundo marcial como a Espada Cavaleira, e ele carregava um título imponente próprio, o Lobo da Espada de Rosto Belo. A arte da espada nuvem estelar que ele cultivava era infame por suas técnicas agressivas e afiadas como navalha. Embora ele sempre usasse um sorriso agradável e parecesse fácil de lidar, na verdade, ele era impiedoso em seus métodos e profundamente calculista. Tudo isso estava claramente documentado na inteligência que Zhang Jiao havia coletado para Baek Yeager. O que realmente chamou a atenção de Baek Yeager, no entanto, foi Chunlian da seita Qingling. A noite caiu rapidamente. Baek Yeager se posicionou no caminho que Chunlian tinha que fazer para retornar aos aposentos de hóspedes. Ele falou claramente, afirmando que estava esperando por ela. O encontro repentino deixou Chunlian visivelmente perturbada. Ela se desculpou mais uma vez pelo que havia acontecido mais cedo no cemitério. Ela então explicou tudo sobre o bracelete em todos os detalhes. Baek Yeager entendeu imediatamente. O que ela havia se referido como um milagre provavelmente significava o símbolo que ele carregava consigo. Enquanto falava, ele pegou um colar de dentro de seu manto. Ele explicou que era um símbolo ligado por um pacto antigo entre Qingling e a Espada Imortal. Após ouvir isso, Shen Lian hesitou brevemente antes de perguntar se poderia dar uma olhada mais de perto no colar. Após um breve momento, a expressão de Shen Lian tornou-se solene. Ela olhou para Baek Yeager incrédula. Ele estava realmente carregando algo perigoso consigo. Baek Yeager lançou um olhar fulminante para Bai Shankan, amaldiçoando silenciosamente o velho por possivelmente tê-lo enganado. Shen Lian continuou explicando que era de conhecimento comum que o Peixal possuía uma aura de metal avassaladoramente poderosa. Se o olho de tal criatura fosse transformado em um colar e usado constantemente, a imensa essência dentro dele inevitavelmente danificaria o corpo do usuário. O que ela não conseguia compreender era como Baek Yeager havia permanecido completamente ileso. Lentamente, Shen Lian levantou 2 dedos e ativou a técnica Yixing, uma arte secreta de Qingling projetada para despertar o Dantian médio e controlar precisamente o Qi verdadeiro. Se Baek Yeager pudesse dominar esta técnica, então mesmo alguém sobrecarregado com os meridianos seccionados Tain seria capaz de circular o Qi verdadeiro. Sua disposição para agir derivava de uma razão crucial. Dentro do colar, ela havia sentido a aura remanescente de um antigo Lorde de Qingling. Após usar um método secreto para suprimir completamente a aura de metal, o colar agora era capaz de restaurar o poder que havia perdido. Baek Yeager colocou o colar de volta em seu pescoço. Já que Chunlian havia reconhecido o símbolo como pertencente a Qingling, ele pediu sua ajuda com um pedido pessoal. Ela sentiu calmamente, afirmando que qualquer coisa dentro das capacidades de Qingling poderia ser arranjada. Os meridianos seccionados Tain eram uma fraqueza inata que Baek Yeager carregava. No entanto, ele não tinha intenção de se submeter a tal destino. Dizia-se que o Lorde de Qingling estava entre os maiores mestres do mundo no cultivo de Qi interno. E assim, Baek Yeager esperava que ela pudesse arranjar um encontro entre eles. Zheng Lian assentiu mais uma vez, afirmando que faria tudo ao seu alcance, pelo menos, daria uma tentativa sincera. Enquanto isso, em outro quarto de hóspedes, Moronzen estava repreendendo impiedosamente seu irmão mais novo, Moronzen. Apesar de ter preparado técnicas especificamente destinadas a combater a espada da imagem sombria da família Bai antes de partir, ele ainda assim perdeu de maneira humilhante. Após dar uma palestra dura, Moronzu levantou a mão e deu um tapinha gentil no ombro de seu irmão, seu tom suavizando. Contanto que Moronjean pudesse derrotar Baixaju da próxima vez, ele ainda permaneceria o orgulho da família Moron. Na verdade, Moronjoon abrigava um cálculo diferente. Se Moronjean pudesse provar que a espada Moron superava a espada Bai, então todo o crédito acabaria caindo sobre ele. Aquele que havia ensinado a esgrima Moronjean. A cena mudou para o dia seguinte. Um servo entrou correndo com pânico estampado em seu rosto, relatando que alguém havia chegado carregando algo de grande importância e insistia em entregá-lo pessoalmente a Baek Yeager. Quando Baek Yeager chegou do lado de fora da propriedade da família Bai, ele ficou surpreso ao ver Zenzou parado ali ao lado de Jinhua, o chefe da filial das 5 seitas inferiores em Xi'an. O coração de Baek Yeager afundou. Ele rapidamente deu uma desculpa e dispensou os servos que o acompanhavam.
Ele então perguntou diretamente, algo sério havia acontecido para eles virem procurá-lo sem aviso? Jean Hua, o chefe da filial, imediatamente deu um passo à frente. Sua expressão solene enquanto ele começava a explicar. Há algum tempo, alguém encomendou uma tarefa às 5 seitas inferiores, mas após cuidadosa consideração, eles perceberam que poderia potencialmente prejudicar a família Bai. Foi por isso que eles desrespeitaram a etiqueta e o protocolo. Correndo para cá apressadamente para informar pessoalmente Beck Egan sobre o assunto. Jin Hua curvou-se respeitosamente enquanto falava, apresentando várias folhas de informações com as duas mãos. Beck Egan as pegou lentamente, abrindo cada página diante de seus olhos. Se o esquema realmente o visava, então ver seus métodos em primeira mão não faria mal. Mas no instante seguinte, seu aperto se intensificou nos papéis. A informação identificava claramente o cérebro por trás de tudo, Moronzu da família Muron, que ele planejava reservar todo o quarto andar do pavilhão dourado em um mês para oferecer um banquete, com lugares para cerca de 30 convidados e pratos e vinhos cuidadosamente selecionados. Mais importante, uma arena marcial seria montada no centro do local, onde Muron Zen e Bai Shajun se enfrentariam em uma disputa pública de espadas. De acordo com informações secretas reunidas pelas 5 seitas inferiores, Moronzu havia adquirido secretamente uma dose de pó de dispersão e exigiu especificamente pratos fortemente aromáticos no banquete, claramente com a intenção de mascarar o cheiro do pó. Beck Egan amassou as folhas de informação em sua mão. Ele nunca esperava que Moronzu recorresse a táticas tão desleais contra a família. Parecia que chegará a hora de traçar um grande plano próprio e acertar essa dívida adequadamente. Antes de fazer qualquer movimento, Beck Egan foi ao pátio principal da residência Bai para informar seu pai de sua intenção de buscar uma audiência com o mestre de Qinglin. Foi então que ele notou que seu pai estava tomando decocções de ervas feitas de acônito e casca de canela, sinais claros de que sua condição pulmonar havia piorado. Essa percepção explicava por que seu pai estava tão ansioso para estabelecer Bai Shajun como o próximo chefe da família. Para a surpresa de Beck Egan, no entanto, seu pai rejeitou firmemente o pedido. Qinglin era simplesmente longe demais e uma jornada tão árdua era desnecessária. Beck Egan entendia a preocupação de seu pai. Não era falta de fé na maestria do mestre de Qinglin no cultivo de Qi, mas medo de que o corpo frágil de Beck Egan se deteriorasse ainda mais depois de viajar uma distância tão grande. Afinal, inúmeros médicos renomados já haviam falhado em curar seus meridianos rompidos, e ainda assim a situação atual não deixava espaço para mais atrasos. Beck Egan levantou-se. Embora o que ele estivesse fazendo beirasse a desobediência declarada. Mesmo que seu pai não aprovasse a jornada, ele iria para Qinglin de qualquer maneira. Ele entendia as preocupações do pai, mas cuidaria de si mesmo e pedia para não ser mais impedido. Seu pai tremeu de raiva. Para ele, Beck Egan mal conseguia ficar de pé. Ele estava realmente determinado a acabar com a pouca vida que lhe restava antes da hora? Chun Lian, parada por perto, sentiu um calafrio repentino percorrer seu corpo. A aura que emanava do chefe da família Bai não era mais fraca que a do próprio senhor de Qinglin. A julgar pela situação, Beck Egan não deveria ser capaz de suportar por muito tempo. No entanto, apesar disso, Beck Egan permaneceu firme. Sua postura inabalável, ele declarou calmamente que, se seu pai desejasse testar sua determinação, ele estava livre para fazê-lo. Mas a jornada para Qinglin era inegociável. Ao mesmo tempo, Bai Shankan sussurrou em seu ouvido, instruindo-o a tornar seu corpo o mais pesado possível e a forjar uma armadura invisível ao redor de seu coração. Com isso, nem mesmo uma intenção de perfurar o coração seria capaz de abalar sua determinação. Assim que seu corpo se estabilizou, Beck Egan continuou, explicando que entendia os medos de seu pai, ao não ver melhora mesmo após o ginseng de neve de 1000 anos. Perder a esperança era natural. Mas, mais do que ninguém, ele queria continuar vivendo e se tornar o orgulho da geração da família Bai. Enquanto essas palavras eram ditas, seu pai congelou no lugar. Ele nunca imaginou que tal determinação sempre existiu dentro de Beck Egan. Talvez a pessoa diante dele não fosse mais a criança frágil que precisava de proteção constante. Nesse caso, a jornada para Qinglin era algo que Beck Egan já devia ter ponderado cuidadosamente. Ainda assim, seu pai impôs uma condição. Antes de partir, Beck Egan deveria fortalecer adequadamente sua amizade com a linhagem direta da família Muron. Anos atrás, o pai de Beck Egan uma vez cruzou espadas com um homem que era então o jovem herdeiro da família Muron, a espada do cavalheiro, em um duelo formal de tomada de espada. Agora que ambos os homens eram chefes de suas respectivas casas, a reconciliação não era mais algo que eles poderiam buscar pessoalmente. Era por isso que ele esperava que a geração mais jovem pudesse dar o primeiro passo para aliviar a tensão de longa data entre as duas famílias. Beck Egan assentiu lentamente e concordou. Ainda assim, havia mais um assunto com o qual ele precisava da ajuda de seu pai. Meio mês se passou num piscar de olhos.
Durante esse tempo, Moronzen passou quase todos os dias treinando dentro do campo de treinamento de Jade Vermelho. Treinando ao lado dele estava ninguém menos que Bai Xiajun, o jovem herdeiro da família Bai. O que intrigava Moronzen era que, apesar da reputação da família Bai como um clã lendário de espadachins, tudo o que eles fizeram nas últimas 2 semanas foi focar implacavelmente no refinamento de técnicas de espada. No entanto, por causa disso, sua compreensão da arte da espada do Céu Sombrio se aprofundou consideravelmente. Se eles lutassem novamente, ele estava confiante de que poderia apagar sua derrota anterior. Nesse momento, as portas do campo de treinamento de Jade Vermelho foram abertas. Baek Yaga entrou e deu de cara com Bai Xiajun. Você está aqui? Já que é uma coincidência, que tal um treino com espadas de madeira? Bai Xiajun hesitou, seu tom vacilante. No entanto, Moronzen estava por perto, observando atentamente. Ele claramente não queria que seu irmão parecesse hesitante na frente de alguém que ele já havia derrotado uma vez. Essa hesitação apenas aprofundou as dúvidas de Moronzen. Não havia como negar que Bai Xiajun era um oponente formidável. No entanto, agora ele parecia relutante em treinar. Será que Baek Yaga, o chamado aleijado marcial, poderia realmente ser tão forte? No momento em que o treino começou, Bai Xiajun atacou primeiro. A arte da espada do Céu Sombrio se desdobrou instantaneamente, sua lâmina avançando com uma força de corte feroz. Baek Yaga permaneceu completamente calmo. Seu trabalho de pé seguia os princípios da técnica do corpo leve enquanto ele se movia e desviava, evitando por pouco cada golpe que vinha. Mesmo enquanto se esquivava, seus olhos nunca deixavam a espada de Bai Xiajun, rastreando cuidadosamente cada movimento em busca de uma abertura fugaz. A cena deixou Moronzen de olhos arregalados. Não havia nada naquele movimento nítido e controlado que se assemelhasse a alguém afligido pelo meridiano lunar rompido. Após mais de 10 trocas, Baek Yaga mudou subitamente sua abordagem. Com um impacto forte, a espada de madeira na mão de Bai Xiajun foi arremessada para longe, caindo no chão com um barulho. Pego de surpresa pelo próprio impulso, Baek Yaga não conseguiu reagir a tempo. Sua espada não pôde ser recuada e o corte no pescoço seguiu instintivamente. A virada repentina enviou uma pressão esmagadora pelo peito de Baek Yaga. Ele não conseguiu mais segurar. Sangue jorrou de seus lábios em uma tosse violenta. No instante em que Bai Xiajun percebeu o que havia acontecido, seu corpo congelou. Ele se virou de uma vez e segurou o corpo mole de Baek Yaga em seus braços. Baek Yaga endireitou lentamente o corpo, julgando interiormente que seu senso de tempo ainda carecia de experiência. Ele deveria ter ativado o princípio de endurecimento do corpo mais cedo. Naquele momento, Moronzen cruzou os braços sobre o peito e caminhou em direção a eles em um ritmo lento. Para ele, os dois estavam agindo de forma imprudente. Com uma diferença de força tão clara, nenhuma quantidade de treino mudaria o resultado. E sem alguém oferecendo orientação de lado, seria quase impossível fazer algum progresso real. Ouvindo isso, Baek Yaga virou-se lentamente. Seu olhar pousou em Moronzen. Já que sua compreensão dos princípios da espada é mais profunda que a minha, então observe nosso treino e ofereça orientação de lado. E mais uma coisa, por antiguidade, eu sou seu mais velho. Você deveria ter mais modos ao falar. De lado, Bai Shankan rapidamente revisou a troca para Baek Yaga. Naquela última rodada, a chave era prestar mais atenção ao tempo da técnica de endurecimento do corpo. E, acima de tudo, lembre-se que a base de toda a esgrima reside em cortes verticais, golpes horizontais e estocadas diretas. Mesmo enquanto as palavras de Bai Shankan ecoavam em seus ouvidos, Baek Yaga compreendeu o princípio subjacente e lançou um contra-ataque. Seu movimento mudou abruptamente da defesa para o ataque. Bai Xiaojuan recusou-se a ficar para trás, empurrando a sua espada para frente, a lâmina ainda carregando uma força feroz e cortante. Aproveitando a breve abertura no golpe, Baek Yaga ativou decisivamente o princípio do corpo leve. Sua figura desviou-se para o lado como um floco de salgueiro. Antes que Bai Shatsuin pudesse recuar seu movimento, Baek Yaga subitamente encurtou a distância. Usando o impulso de seu movimento leve, ele projetou a cabeça para frente e golpeou com força. Um baque surdo ecoou enquanto os dois cambaleavam para trás, e quando recuperaram o equilíbrio, já estavam caídos em extremidades opostas da área de treino. Moronzen, observando de lado, viu tudo com perfeita clareza. Ele nunca esperava aquilo. Baek Gang derrotaria Bai Xiaozen de uma maneira tão banal, quase simples. Baek Gang então caminhou diretamente até Moronzen e perguntou se havia algo que ele ainda precisava aprimorar em sua esgrima. Moronzen respondeu em um tom ligeiramente irreverente que, no geral, estava muito bom, mas seu trabalho de pés ficava atrás dos movimentos da parte superior do corpo e, se possível, ele deveria se concentrar mais em fortalecer a parte inferior do corpo. Baek Yaga assentiu lentamente, dizendo que guardaria aquelas palavras em mente e que Moronzen poderia falar livremente sempre que houvesse algo que valesse a pena apontar.
A cena mudou quando Baek Yeager encerrou seu treino diário e voltou, discutindo com Bai Shan Kan se deveria aplicar a pomada medicinal restante. Nesse momento, um Devoer apareceu de repente na frente dele. Sua voz estava cheia de preocupação. Ele realmente tinha se ferido dentro da propriedade da família Bai? E foi o Moron Zen, aquele sujeito arrogante? Quem fez isso? Ia atacar tão impiedosamente, ferindo alguém que parecia tão frágil. Baek Yeager explicou rapidamente que foi apenas um ferimento leve de um treino com Xiao Zuan. Ao ouvir isso, Pen Vuo relaxou imediatamente. Ela explicou que tinha vindo entregar algo a ele, e enquanto falava, pegou uma pequena caixa. Dentro havia uma pílula de recuperação da família Pung, capaz de restaurar a energia vital e notavelmente eficaz contra ferimentos internos. Baek Gang ficou momentaneamente sem reação, pois a pílula era simplesmente valiosa demais. Baek Gang sempre gostou de remédios espirituais raros. Então ele não recusou e engoliu a pílula de recuperação de uma só vez. A pílula continha claramente poligonum centenário, alcaçuz, mel e outros ingredientes extremamente valiosos. Naquele momento, o olhar de Penvuer começou a vacilar um pouco, já que Baek Gang gostou tanto das pílulas. Ela perguntou se ele concordaria em acompanhá-la à piscina Utshin para ouvir uma apresentação de ópera. Baek Gang assentiu. Não era um pedido difícil. Ela só precisava dizer a ele a hora exata. Logo depois, Baek Yeager e Penvuer apareceram juntos na piscina Utshin. No entanto, além dos dois, os irmãos Moron e outros também estavam presentes, pois a data que Penvuer escolheu coincidiu com o banquete que Moron planejava oferecer no Pavilhão Dourado. Após alguma discussão, eles decidiram assistir à ópera primeiro antes de irem juntos para o restaurante. Bem quando o grupo se preparava para sair para o banquete, uma figura subitamente abriu caminho pela multidão e colidiu em cheio com o ombro de Baek Yeager. Baek Yeager reagiu instantaneamente, levantando a mão e segurando firmemente o pulso da outra pessoa. Seja qual for o seu plano, você deveria devolver minha bolsa de dinheiro primeiro. Para sua surpresa, a outra parte negou tudo teimosamente, insistindo que não tinha ideia do que Baek Yeager estava falando. Baek Yeager rapidamente deduziu que qualquer um que ousasse roubar dentro da piscina Utshin provavelmente estava conectado às 5 seitas inferiores. Então ele se inclinou e falou friamente. Ninguém nunca te disse quem eu sou? Parece que Jinhua falhou em disciplinar seus discípulos adequadamente. Enquanto o ladrão hesitava, dividido sobre se deveria devolver a bolsa, Moronzu se aproximou em um ritmo calmo. A espada na cintura de Moronzu já estava desembainhada em um flash de luz fria. Ele cortou o tornozelo do ladrão no local. Moronshue se abaixou e pegou a bolsa de dinheiro do chão. Ladrões batedores de carteira menores geralmente escondiam seus bens roubados ao redor do tornozelo. Moronshue então voltou em direção ao ladrão, estendendo a mão como se fosse para ajudá-lo a se levantar. O homem hesitou e então estendeu a mão lentamente em resposta. No instante seguinte, Moron João golpeou sem expressão, esmagando os ossos da palma da mão do homem com força bruta. A cena fez o coração de Baek Yeager dar um salto. Ele imediatamente questionou Moron Joyce, dizendo que o homem deveria ter sido entregue às autoridades. Moron Joyce, no entanto, parecia totalmente despreocupado. Para ele, isso já contava como misericórdia. Em circunstâncias normais, ele não teria sido tão contido. Naquele momento, várias vozes se levantaram ao lado, elogiando abertamente Moron por suas ações. Como esperado do irmão Moron, a maioria das pessoas não teria demonstrado tanta contenção. Isto já é um ato de grande benevolência. Os que falavam eram Gao Shijin da gangue Selvagem Verde e Yang Zeon da seita da Lâmina dos Sete Trovões. Para artistas marciais de outras cidades estabelecerem tal relação com seitas e famílias locais em tão pouco tempo, dizia muito sobre a sutileza social de Moronju. O suficiente para que os guerreiros diziam cumprimentassem primeiro, ignorando até mesmo o filho mais velho da família Bai. Baek Gang retribuiu a saudação, seu tom de repente se tornando frio. Vocês têm meus agradecimentos. Afinal, é porque o remédio espiritual que os líderes de suas seitas ofereceram ao nosso chefe de família foi pessoalmente consumido por mim que estou aqui hoje, digno de receber esta cortesia. Pessoas como vocês que passam o dia todo seguindo esse tipo de líder de seita. Se vocês são tão esquecidos que não conseguem nem se lembrar do meu rosto, então é melhor começarem a prestar atenção por onde andam. Os dois homens congelaram em choque. Eles nunca imaginaram que alguém rotulado como um aleijado marcial pudesse projetar uma presença tão esmagadora. A cena mudou para a primeira torre dourada. Mouronge pegou um pesado lingote de ouro e o colocou na frente de Zangiao, afirmando que era uma recompensa adicional. Ele instruiu que, assim que um pote do licor primeiro dourado fosse servido no andar de cima, Zangiao deveria misturar este pacote de pó nele e mandá-lo para cima. Em pouco tempo, o salão de banquetes no quarto andar estava cheio de artistas marciais convidados. Moron insistia com entusiasmo. Baek Gang,
relutantemente, levantou uma taça cheia do licor primeiro dourado. Assim que ficou fora da vista de Moron, ele cuspiu o vinho discretamente. A fragrância intensa do licor tornava óbvio. Isso era para mascarar o cheiro do pó de dispersão. Naquele momento, Yang Zong se aproximou de repente de Baek Yegan. Ele afirmou que viera se desculpar pelo incidente anterior, mas depois mencionou deliberadamente o ataque à residência de Baek Yegan, insinuando sobre os mortos e perguntando se a culpa pesava em seu coração. Antes que pudesse terminar, Moronzu levantou a mão e atirou a taça inteira de licor primeiro dourado diretamente no rosto de Yang Zhen. Não importava o quão paciente Moronzu se considerasse, até ele achou as palavras de Yang Zhen totalmente inaceitáveis. Isso deixou Yang Zhen imediatamente sem saber o que fazer. Enquanto isso, Gao Shizan também fez um aviso severo. Ele só tinha se associado a Yang Zong porque Moronzu há muito demonstrava consideração pela seita da Lâmina do Sétimo Trovão, que o apoiava. Ele nunca esperou que Yang Zong fosse tão ingrato e totalmente grosseiro. Assim, declarou abertamente: puxe sua arma, vamos resolver isso como artistas marciais. Yang Zhen ficou totalmente chocado, pois não muito tempo atrás, Moronzu o havia instruído a provocar Baek Yegan durante o banquete. Se ele lidasse bem com a situação, Moronzu o ajudaria a entrar na aliança marcial. No entanto, nas circunstâncias atuais, Yang Zhen percebeu que toda a responsabilidade estava prestes a cair diretamente sobre seus ombros. Naquele momento, a figura de Baek Yegan apareceu silenciosamente atrás dele. No instante seguinte, sem a menor hesitação, Baek Yegan o chutou com força, fazendo Yang Zhen cair no chão. Baek Yegan então se virou, seu olhar pousando em Gao Shizhen por perto. Você também. Um de vocês é um inseto cego de confiança, imprudente o suficiente para cruzar a linha, e o outro não passa de lixo tentando me enganar e explorar. Ainda assim, sem alguém os apoiando, nenhum de vocês ousaria fazer algo assim. Enquanto falava, seu olhar mudou. Estou errado? Se queriam lutar, poderiam ter dito abertamente. Não havia necessidade de táticas tão desprezíveis, ou a baixeza está simplesmente escrita no sangue da família Moron. Ele também tinha ouvido que Moronzen havia obtido uma espada excepcionalmente valiosa. Será que Moron esperava reencenar o duelo de tomada de espada entre as famílias Moron e Bai de anos atrás? Ao ouvir isso, Moron não se daria mais ao trabalho de esconder sua intenção. Nesse caso, que o duelo de tomada de espada comece. No momento seguinte, Moronzen e Bai Xiajun avançaram juntos, caminhando para a arena central já preparada. Nesse momento, alguns dos espectadores, sem saber de toda a verdade, tinham opiniões muito diferentes. Claramente, tinha sido a seita das 7 lâminas de trovão que provocou o filho mais velho da família Bai primeiro. Então, por que Baek Yegan estava agora voltando sua hostilidade para a família Moron? Felizmente, o filho mais velho da família Moron era de mente aberta o suficiente. Ele não só não demonstrou desprazer, como até acenou com a cabeça e concordou com o duelo. Em outro lugar, Chun-Li lembrou-se de algo que Baek Yegan havia dito mais cedo naquela manhã. Parecia que ele já tinha previsto tudo isso há muito tempo. Quanto a Penvuer, o olhar em seus olhos enquanto observava Baek Yegan tornou-se notavelmente mais caloroso. Ela sempre pensou que ele era frágil e impotente. Ela nunca imaginou que ele possuísse um lado tão abertamente dominador. Nesse momento, Moronzu repentinamente pediu uma pausa no duelo. Como esta era uma competição formal entre artistas marciais, a tradição ditava que ambos os lados primeiro compartilhassem uma taça de vinho da Torre Dourada antes que a luta começasse oficialmente. Baek Yegan aproveitou a desculpa, dizendo que precisava ir à latrina. Logo depois, assim que cada um bebeu seu vinho da Torre Dourada, os dois lutadores voltaram para a arena central. Para garantir, Moronzu fez uma mudança de última hora em seu plano, decidindo não adicionar secretamente o pó de dispersão, afinal. Em vez disso, ele instruiu a estalagem a misturar o pó da Fúria do Trovão, refinado para as técnicas secretas da família Tang, no vinho da Torre Dourada servido mais tarde a Moronzen. O pó aguçava drasticamente os sentidos do usuário enquanto entorpecia temporariamente toda a dor. Nesse momento, Baek Yegan pegou o frasco de vinho de Moronzen e começou a bebê-lo de um só gole. Vendo isso, Moronzu arrancou apressadamente o frasco de sua mão. Você? Quando você pegou isso? Baek Yegan pareceu confuso. Com o que exatamente você está tão preocupado? Não me diga que tem pó de ouro misturado aí. No instante seguinte, uma forte pressão tomou conta de seu peito. Sentindo-se subitamente mal, ele não conseguiu evitar um violento acesso de tosse. Nesse momento, uma voz ecoou de um lugar desconhecido, alertando que o vinho poderia estar envenenado. Ao ouvir isso, Moronzu negou imediatamente, insistindo que tal coisa era absolutamente impossível. Baek Yegan soltou uma risada fria. Claro que não é veneno. Provavelmente é apenas acônito, sementes de angélica e algumas outras substâncias, ingredientes medicinais igualmente perigosos.
No momento em que essas palavras saíram de sua boca, o corpo de Moronzu enrijeceu. Como este homem poderia saber a fórmula do pó da fúria do trovão? Backhaugen continuou. Até mesmo uma pequena dose é suficiente para apagar toda a sensação de dor e aguçar os sentidos a ponto de não se conseguir dormir por dias a fio. Qualquer alquimista capaz de criar uma fórmula como esta deve ser excepcionalmente habilidoso. Ainda há alguns ingredientes que não consigo identificar imediatamente. Enquanto falava, seu tom de repente ficou sério. A partir deste momento, começarei uma contagem regressiva de 3. Além da família Moron e da família Bai, todos os outros devem sair imediatamente. Eu juro pelo nome da família Bai. Qualquer um que permanecer pagará o preço. Nesse ponto, Moronzu também se manifestou, ordenando que todos os artistas marciais que ele havia convidado deixassem a estalagem imediatamente. Assim que apenas as duas famílias permaneceram, Backhaugen lentamente se virou para Moronzu e perguntou: se você tivesse usado o pó de dispersão em Baixajun, eu poderia pelo menos entender seu raciocínio. Mas drogar seu próprio irmão mais novo por um duelo que não passa de reputação vazia, isso é algo que eu simplesmente não consigo compreender. No instante em que suas palavras caíram, Moronzu finalmente perdeu toda a compostura e avançou direto para Backhaugen. Aos seus olhos, este homem nunca poderia entender as coisas da sua perspectiva. 5 anos antes, quando Moronzu foi confirmado como candidato para a Assembleia das Sete Estrelas, ele ficou radiante, ansioso para compartilhar a notícia com sua mãe imediatamente. O que Moronzu nunca esperava era que, no momento em que entrasse, testemunharia sua mãe no meio de um caso com um comerciante de chá. O que o atingiu como um raio foi a possibilidade de que este comerciante de chá pudesse ser seu pai biológico. Ele viveu por mais de uma década com o orgulho de um herdeiro nobre. Não havia como ele aceitar ser o filho ilegítimo de uma linhagem tão desonrosa. Ele tinha que provar que carregava o sangue legítimo da família Moron. No entanto, o que realmente abalou sua determinação foi o fato de sua própria aparência estar se tornando cada vez mais semelhante à do comerciante de chá. Foi por isso que ele escolheu correr riscos imprudentes, tentando repetidamente provar seu valor perante o chefe da família, o que levou ao duelo de tomada de espada na Torre Dourada. Se os eventos de hoje se espalhassem pelo mundo marcial, seu futuro seria totalmente destruído e o chefe da família poderia descobrir a verdade, reduzindo-o a um peão descartado, um resultado que ele nunca poderia suportar. Backhaugen falou com uma indiferença gélida. Pare de pensar em pregar mais peças. De agora em diante, não quero vê-lo em nenhum lugar na cidade de Xi'an e nem pense em retaliar contra os operativos das 5 seitas inferiores que você usou. Se você quer que eu fique em silêncio, então entregue 1000 taéis de prata. Essa é a sua melhor opção no momento. Contanto que você cumpra essas condições adequadamente, posso garantir que o que aconteceu hoje nunca vazará. E assim como meu pai disse, também espero que a família Bai e a família Moron possam continuar a manter relações amigáveis. Moronzu cerrou os dentes, mas ele nunca imaginou isso. Como um potencial descarte da família, Backhaugen possuiria o poder de virar as 5 seitas inferiores contra ele um dia. Baixajun se tornaria o novo chefe da família. Com sorte, quando esse dia chegasse, eles ainda poderiam manter uma aparência de paz. Vendo que Moronzu ainda o estava provocando até o final, Backhaugen imediatamente estendeu a mão e apertou a palma da mão de Moronzu. No instante seguinte, um lampejo de dor intensa cruzou o rosto de Moronzu. Parecia que os ossos de sua mão estavam prestes a ser esmagados e sua compleição ficou mortalmente pálida. Quando Backhaugen finalmente soltou seu aperto, ficou claro que uma pedra preciosa estava cravada no anel que ele usava. Pouco depois, Ling Zipin chegou com um grupo de homens, abrindo as portas do restaurante. Ouvindo que o jovem mestre Egan havia desmaiado após beber o licor da Torre Dourada, ele correu para ver o que havia acontecido. Backhaugen acenou com a mão, indicando que estava bem. Ele explicou que foi apenas o pesar ao ouvir que o jovem herói Moronzu pretendia retornar para a casa principal dos Moron que o fez desmaiar. Baixajun sabia de tudo isso. Qualquer dúvida poderia ser direcionada a ele. Enquanto isso, Moronzen correu atrás de Moronzu que partia, esperando sair junto com seu irmão mais velho. Moronzu o rejeitou sem hesitação, dizendo-lhe para ficar para trás e continuar a aprimorar sua esgrima. A família Bai era um lugar onde se podia verdadeiramente testemunhar a vastidão do mundo. Em alguns meses, alguém viria naturalmente para escoltá-lo para casa. Tendo pensado em tudo, Moronzu não conseguia mais se perdoar. Em seu desespero para ganhar a aprovação de seu pai, ele recorreu a envenenar seu próprio irmão mais novo. Mesmo sabendo que seu irmão ainda o seguiria depois de saber a verdade, ele não conseguia perdoar uma versão tão desprezível de si mesmo. Backhaugen então encontrou Moronzen parado sozinho e perguntou se ele ainda guardava ressentimento de seu irmão. Moronzen respondeu calmamente que, a princípio, sim, pelo menos um pouco. Mas para seu irmão, ganhar o reconhecimento do pai significava tudo.
No final, foi porque o próprio Moronzen não tinha confiança em vencer o duelo de tomada de espada naquele dia, levando seu irmão a correr um risco tão imprudente e envenená-lo. O olhar de Baek Yegan permaneceu calmo. Ele havia percebido algo mais cedo do que o esperado. Moronzen era muito mais calculista do que parecia. Ele tinha certeza absoluta de que Moronzen nunca havia bebido o licor da Torre Dourada que Moronzu lhe entregou. Baek Yegan então perguntou em troca: "Você realmente acredita que também é fraco?" Depois de dizer isso, ele pediu aos outros artistas marciais presentes que se afastassem por um momento. Assim que apenas as famílias Bai e Muron permaneceram dentro do restaurante, Baek Yegan imediatamente disse a Moronzen para se preparar. Como ele não havia tomado a droga, o duelo inacabado continuaria. Desta vez, no entanto, não seria uma luta de tomada de espada, apenas uma luta completa e sem inibições. No momento em que Baek Yegan terminou de falar, Bai Shajun já estava com uma espada na mão, de pé diante de Moronzen. Baek Yegan ficou de lado, observando a troca junto com Bai Shankan. Ficou claro que Moronzen tinha obtido um entendimento extraordinariamente profundo da arte da espada do céu sombrio da família Bai. Enquanto os dois lutavam, Baek Yegan calmamente lhe disse a verdade. Embora Moronzu tivesse assumido toda a culpa, se Moronzen tivesse realmente vencido o duelo de tomada de espada, quem ganharia o reconhecimento do patriarca Moron no final não seria o estrategista nos bastidores, mas aquele que estava no campo de batalha. Você. Um clangor agudo soou. A espada de Moronzen desceu em um arco decisivo, cortando limpamente a lâmina na mão de Bai Shajun. Ele sabia perfeitamente que a arma que empunhava era uma espada valiosa que seu irmão se esforçou muito para obter para ele. No entanto, naquele momento, ele não sentiu alegria na vitória. Em vez disso, ele perguntou em voz baixa: "As coisas que você disse agora eram verdade? O meu irmão foi realmente levado a fazer tudo isto por minha causa?" Baek Yegan deu de ombros, dizendo que não passava de sua própria especulação. Se Moronzen realmente quisesse a resposta, ele poderia simplesmente perguntar ao próprio Moronzu. Antes de fazer isso, no entanto, Baek Yegan disse-lhe para levar este item com ele. Momentos depois, Moronzen alcançou Moronzu mais uma vez. Desta vez, ele não avançou apressado, mas perguntou calmamente se tudo isso tinha sido realmente planejado para o seu bem. Moronzu soltou uma risada seca, perguntando que tipo de bobagem era aquela. A julgar pelo som, aquelas ideias absurdas devem ter vindo diretamente de Baek Yegan. Ele continuou friamente, zombando da noção de que tinha ciúmes da linhagem e talento inatos de seu irmão mais novo. Por isso, estudou maneiras de contra-atacar a arte da espada do céu sombrio em vez de praticar a arte da espada da nebulosa, exclusiva da família Muron. Quanto a não entrar pessoalmente no duelo de tomada de espada, ele alegou que foi apenas o resultado de seus próprios pensamentos distorcidos e risíveis. Mas no momento seguinte, ele congelou em choque, pois nas mãos de Moronzen agora repousava a grande espada das 7 estrelas. Era o artefato valioso da família Muron levado anos atrás durante o duelo de tomada de espada entre as duas grandes famílias. No entanto, ele não conseguia compreender como ela tinha ido parar nas mãos de Moronzen. Se tivesse sido recuperada ao vencer o duelo de hoje, isso faria sentido. Em vez disso, Moronzen falou calmamente, explicando que a espada lhe fora entregue pessoalmente pelo filho mais velho da família Bai. Se o patriarca Moron perguntar sobre a origem da espada, ele só precisa dizer que o jovem lorde da família Bai genuinamente admirava as habilidades dos irmãos Moron e, portanto, devolveu a lâmina, é claro. Não foi um presente gratuito. Ouro e prata de verdade ainda seriam necessários como compensação. Moronzu encarou a nota promissória em sua mão. Ele esfregou a testa, impotente. Baek Yegan era verdadeiramente meticuloso com seus cálculos. Primeiro, apertando-o com força na taverna e agora apresentando uma moeda de troca que ele simplesmente não podia recusar. Era óbvio que ele estava usando essa desculpa para extorquí-lo mais uma vez, quando na verdade, Moronzu poderia ter recuperado a grande espada das 7 estrelas sem gastar uma única moeda. Ele então se virou decididamente para sair. Já que foi você quem recuperou a grande espada das 7 estrelas, disse ele calmamente, então será você quem a devolverá à família Muron. A cena mudou para o Conselho de Anciãos no dia seguinte. No início daquela manhã, a família levantou um assunto com Baek Yegan. A unidade do Dragão Vermelho sob a família Bai descobriu pistas sobre os assassinos que atacaram a propriedade. Antes de mais nada, no entanto, ele expressou sua aprovação pelas ações de Baek Yegan. Dias antes, Baek Yegan usou sua visita a King Lin como pretexto para revelar as verdadeiras intenções da família Moron ao visitar a casa dos Bai, permitindo que a família se preparasse com antecedência e, por fim, garantisse a grande espada das 7 estrelas. O que o chefe da família não esperava era que Baek Yegan resolvesse todo o assunto por conta própria. Parecia que suas palavras anteriores não tinham sido um exagero. Ele estava realmente mudando passo a passo. Naquele momento,
Uma figura à distância os cumprimentou com um sorriso caloroso e tranquilo. Era Bai Zintai, o irmão mais novo do chefe da família. Conhecido por usar um sorriso mesmo enquanto tirava vidas, este tio ganhou para si um apelido temível no mundo marcial, o ceifador de almas sorridente. Na época em que a família Bai se opôs às seitas heréticas recém-surgidas em Xi'an, o chefe da família e seu irmão mais novo lançaram um ataque secreto ao pavilhão da espada demoníaca da Aliança do Caminho de Sangue, massacrando quase 100 cultivadores do Caminho Sombrio. Durante aquele confronto brutal, o tio sofreu um ferimento fatal na cabeça ao ser atingido por uma arma em forma de gancho na época. Todos na família acreditavam que ele não sobreviveria. No entanto, após vários dias de cirurgia de emergência contínua, ele milagrosamente sobreviveu. Mesmo assim, devido a várias complicações, um fragmento do gancho permanece alojado em seu crânio até hoje. A partir daquele momento, não importava qual membro da família falecesse, o tio se via incapaz de parar de sorrir, mesmo no salão da manhã. Pelo que Beckhagen entendia, além da perseguição atual aos assassinos da propriedade, todos os tesouros raros e materiais medicinais que ele havia consumido anteriormente também foram obtidos pessoalmente por seu tio. Bai Shankan, no entanto, tinha uma visão diferente sob a superfície. Os irmãos Bai de fato pareciam harmoniosos, mas ele há muito tempo avisava que irmãos nascidos em famílias marciais inevitavelmente chegariam a um dia em que espadas seriam sacadas um contra o outro, e sob aquele sorriso constante poderia haver um ressentimento que ninguém jamais notou. Assim que todos os anciãos se sentaram, o tio finalmente falou, revelando as primeiras pistas concretas sobre os assassinos da propriedade. A propriedade onde Beckhagen residia fora outrora residência de vida tardia da divindade da espada imortal, e o homem ao seu lado era o carpinteiro que projetou e construiu a propriedade, agora membro da grande oficina de madeira. Alguns meses antes, um indivíduo suspeito se aproximou do carpinteiro e comprou as plantas completas da propriedade por 1000 taéis de prata. A revelação fez Beckhagen franzir a testa. Pelo que ele sabia, os assassinos que apareceram na propriedade não eram menos de 20. Cada um deles era altamente habilidoso. Uma operação dessa escala não tinha necessidade real de plantas arquitetônicas em primeiro lugar. Enquanto esse pensamento cruzava sua mente, ele de repente percebeu que, no instante seguinte, apenas ele e seu tio permaneciam no espaço. Seu tio gesticulou para que não se preocupasse, explicando que acabará de usar uma técnica secreta de transmissão de voz, omitindo deliberadamente certos detalhes dos outros. Ele instruiu Beckhagen a ir ao pátio traseiro após a cerimônia, pois a verdade seria revelada apenas a ele. Não muito tempo depois, Beckhagen chegou ao pátio traseiro da família Bai, conforme combinado. Beckhagen parecia um pouco desconfortável. A cena estava quase inalterada desde a época de sua morte, e o salgueiro diante dele havia sido plantado por suas próprias mãos. Beckhagen expressou sua confusão, perguntando por que Bai Shankan não havia emergido da espada durante a cerimônia. Ao ouvir isso, Bai Shankan agiu deliberadamente como se não tivesse ouvido nada, evitando claramente a pergunta. Naquele momento, o tio Bai Zintai finalmente apareceu no pátio sem hesitação. Ele entregou a Beckhagen uma caixa de madeira, dizendo que era um presente que havia preparado especialmente para ele. Quando Beckhagen abriu, encontrou dentro uma erva conhecida como grama fantasma do espírito violeta. Ela não podia mais ser classificada como um mero tesouro raro. Até um ginseng da neve de 10.000 anos empalidecia em comparação. Beckhagen imediatamente mostrou clara gratidão e agradeceu sinceramente ao seu tio, mas este último dispensou com indiferença, dizendo que não era nada digno de menção. Na sua opinião, o assunto mais urgente era que Beckhagen restaurasse sua saúde. Só então ele poderia possivelmente reivindicar a posição de jovem lorde da família Bai. Foi por isso que, então, Beckhagen já havia começado a compreender as verdadeiras intenções de seu tio. Com uma doença terminal, mesmo se tornando jovem lorde não estenderia sua vida. Enquanto isso, seu pai sofria de uma grave condição pulmonar e não poderia manter a posição de chefe da família por muito tempo. De acordo com a lei da família Bai, o cargo seria então assumido temporariamente por um membro escolhido do Conselho de Anciãos. Não passaria diretamente para Bai Xiajun. Naquela época, seu tio, tendo acabado de subir ao posto de ancião, se tornaria naturalmente a verdadeira autoridade da família Bai. Para um jovem lorde fadado a morrer cedo, este era praticamente o único caminho para seu tio passar de segundo no comando para o topo. Além disso, Xiajun mencionou uma vez uma conversa particular com o tio, na qual ele repetidamente trouxe à tona o fato de que a mãe deles morreu durante o parto. Por um longo tempo depois, Bai Xiajun ficou totalmente desanimado, como uma casca vazia. Sem dúvida, seu tio pretendia enfraquecer sua determinação e desviar seu caminho marcial. Após uma breve hesitação, Beckhagen recusou a proposta, afirmando que, com sua condição frágil, não estava em posição de assumir o papel de jovem lorde.
Seu tio caiu na gargalhada, insistindo que, enquanto ele estivesse por perto, não importava quão raro fosse o remédio, ele encontraria uma maneira de obtê-lo. Quanto aos assuntos que ele havia ocultado deliberadamente antes, vieram de informações que ele extraiu do carpinteiro. Os compradores das plantas da propriedade perguntaram repetidamente se os planos eram autênticos. Em outras palavras, eles já haviam investigado o layout da propriedade de antemão, e a compra dos projetos era apenas para confirmar sua precisão. Isso levantou uma questão muito mais preocupante. O que eles realmente procuravam? Poderia ser a espada valiosa escondida sob a propriedade? O penhasco Liotian? Além desse assunto, havia outra coisa que precisava ser resolvida. Um membro da unidade Dragão Vermelho havia solicitado uma reunião privada com Beck Egan. De modo geral, a maioria das seitas expande sua influência acolhendo discípulos. Sejam os cultistas da seita demoníaca, os mendigos da seita dos mendigos ou os monges infantis de Shaolin. As 7 grandes famílias, no entanto, funcionavam de maneira diferente. Seus membros eram geralmente muito habilidosos, mas seus números eram limitados, tornando difícil estabelecer um prestígio avassalador no mundo marcial. Eventualmente, as principais famílias elaboraram uma alternativa, recrutando servos de fora do clã e atribuindo autoridade com base na lealdade e habilidade marcial. A unidade Dragão Vermelho da família Bai nasceu deste sistema, a edição 1ª-N. As famílias acolhiam crianças órfãs e as criavam desde tenra idade. Xiao Lua, que permaneceu ao lado de Beck Egan por anos, veio de tal origem. O que Beck Gang não esperava era que o membro da unidade Dragão Vermelho que desejava vê-lo era ninguém menos que a irmã mais nova de Xiao Hua, Xiao Lu. Antes de entrarem para o serviço da família, as duas irmãs viviam juntas. Mais tarde, Xiao Hua tornou-se uma criada da família Bai, enquanto Xiao Lu, que possuía maior talento marcial, foi selecionada e treinada como guerreira. A partir daquele momento, seus caminhos se separaram completamente. Ao atingir a maioridade, Xiao Lu entrou com sucesso na unidade Dragão Vermelho. Diante da irmã de Xiao Hua agora, Beck Egan ficou momentaneamente sem palavras. Tudo o que ele pôde fazer foi perguntar. Xiao Lu explicou que o treinamento delas se concentrava principalmente em tarefas de guarda e combate furtivo. Em particular, no entanto, ela também aprendeu a espada da Andorinha Vasta e os passos da Sombra da Lua porque um dia, ela esperava viajar pelo mundo marcial junto com Xiao Lua. As palavras fizeram Beck Egan começar a suar frio. Ele realmente não tinha nada a dizer, pois foi por causa dele que Xiao Hua perdeu a vida. Felizmente, naquele momento, Moronzen continuou a cumprimentá-lo com entusiasmo da frente. Beck Gang mudou de assunto suavemente e perguntou se ele precisava de algo. Moronzen respondeu que não era nada importante, apenas que Xia Junho se recusou a brincar de pega-pega fantasma com ele. Então ele queria que Beck Egan atuasse como um juiz imparcial. Beck Egan soltou um suspiro de impotência e disse que ele pessoalmente serviria como árbitro no dia seguinte, dizendo-lhes para voltarem e se prepararem. Assim que ele terminou de falar, a voz de Xiao surgiu de repente por trás. O tom dela sugeria que ele parecia estar de muito bom humor. Ao mesmo tempo, do outro lado vieram palavras que deixaram Beck Egan ainda mais impotente. Penvoer tinha de fato mudado a forma como se dirigia a ele, chamando-o de Jian Jian. Ela até o lembrou que, quando ele fosse visitar King Lin, deveria se certificar de levá-la junto. Vendo isso, a expressão de Xiao escureceu imediatamente de novo. Beck Egan só pôde suspirar interiormente. Sua vida ultimamente parecia realmente cheia de entretenimento. Xiao Lu então declarou seu propósito diretamente, pedindo a Beck Egan para entregar os pertences pessoais de Xiao Lua. Quando Beck Gang voltou para sua residência e pegou os pertences de Xiao Hua, Bai Shankan comentou baixinho que Xiao Lu claramente nutria hostilidade por ele. Bai Shankan não se surpreendeu. Afinal, sua única irmã havia morrido protegendo um jovem mestre inútil e não havia razão para ela sentir qualquer bondade por ele. Bai Shankan discordou, perguntando se Beck Egan realmente pretendia deixar Xiao Lu guardar ressentimento para sempre. Beck Egan, no entanto, permaneceu indiferente. Se aquele ressentimento pudesse aliviar o coração dela, então todo o resto significava pouco para ele. No momento seguinte, a voz de Bai Shankan ecoou novamente na mente de Beck Egan. Mas desta vez, ele percebeu que estava errado. Xiao Lua deu a vida para salvá-lo. E sua atitude anterior de indiferença ao ressentimento era, na verdade, uma traição à escolha dela. Se a pessoa por quem alguém sacrificou a vida se revelasse covarde, fraca e relutante em encarar a realidade, então Bai Shankan realmente sentiria tristeza por Xiao Lua. Porque as ações de Beck Egan estavam efetivamente dizendo a Xiao Lu que ele nunca foi digno do sacrifício de sua irmã. Após uma breve pausa, Beck Egan guardou cuidadosamente os pertences de Xiao Lua e voltou para o pátio. Dentro da caixa havia itens que Xiao Lua usava em sua vida diária. E foi então que Beck Egan fez uma pergunta a Xiao Lu.
Ele perguntou se ela o ressentia por causa da morte de Xiaolua. Ressentia o jovem mestre da família Bai que sobreviveu apenas por causa do sacrifício de Xiaolua, e que parecia já ter esquecido enquanto desfrutava de uma vida pacífica. Xiaolua sentiu sem hesitação. De fato, toda vez que via Baek Egan, tais pensamentos inevitavelmente surgiam em seu coração. Ouvindo isso, Baek Egan estendeu a mão e colocou um braço em volta dos ombros dela, perguntando em troca se ela realmente queria que ele passasse o resto da vida que Xiaolua comprou com sua morte inteiramente em penitência. Se possível, ele desejava viver adequadamente, não apenas por si mesmo, mas também para cumprir a promessa que há muito fizera com Xiaolua, nunca abandonar seu corpo, se esforçar para viver até os 100 anos, e encontrar quem orquestrou tudo por trás das cenas. Causou a morte de Xiaolua e executar pessoalmente a execução. Vendo isso, Xiaolu percebeu que Baek Egan poderia ter entendido algo errado. Embora ela de fato nutrisse ressentimento por ele, ela nunca o considerou inútil porque sua irmã Xiaohua frequentemente falava do caráter de Baek Egan em suas cartas. Esta visita não foi apenas para recuperar os pertences de sua irmã, mas também para entregar algo a Baek Egan. Uma parte das cartas que Xiaolu enviava regularmente para Xiaolu. Em quase todas elas, Xiaolu elogiava Baek Egan como uma pessoa genuinamente boa. Naquele momento, Baek Egan soltou um profundo suspiro. Só então ele finalmente entendeu. Xiaolua o havia procurado para aprender a ler e escrever não por um capricho, mas para que ela pudesse escrever pessoalmente cartas para sua irmã mais nova. Enquanto estava sobrecarregado de emoção, ele de repente notou algo brilhando fracamente dentro de um dos envelopes. 7 dias se passaram num piscar de olhos. Era agora o dia que Baek Egan havia combinado para partir oficialmente e visitar Qinglin. Depois de embarcar na carruagem, ele mais uma vez pegou a carta que Xiaolua havia deixado. Cenas de vários dias antes surgiram sem serem convidadas em sua mente. E o que ele nunca esperava na época era que as cartas de Xiaolua continham registros relacionados ao seu sonambulismo. Era uma condição na qual uma pessoa se movia inconscientemente enquanto dormia. Mas o caso de Baek Egan parecia muito mais grave. Ele não só conseguia grelhar bolos de arroz sozinho, como também era capaz de ter conversas com Xiaolua durante esses episódios. Embora Baek Egan não tivesse memória desses eventos, ele se lembrava claramente de lavar o rosto enquanto dormia e de ser despertado bruscamente pela água fria. E a carta continha evidências relacionadas ao seu sonambulismo. Ela descrevia um anel que parecia muito desgastado. Xiaolua disse que Baek Egan o entregou a ela durante uma soneca do meio-dia. Depois disso, ela o enviou para Xiaolu para ser vendido por dinheiro. No entanto, na lembrança de Baek Egan, ele nunca lhe dera um anel velho de aparência tão inútil. Naquele mesmo dia, Bai Shankan quase explodiu de raiva porque o anel era dele, um raro anel de prata com jade amarela, longe de ser comum. Imediatamente, Baek Egan lembrou-se do que seu tio havia dito uma vez. Os assassinos provavelmente não estavam atrás do penhasco Liu Qian escondido sob a mansão. Era muito mais plausível que estivessem procurando por itens especiais como este anel. Como membro da tropa do Dragão Vermelho, Xiaolu deveria ter reconhecido facilmente a origem do anel. No entanto, ela escolheu não entregá-lo ao tio dele e, em vez disso, o entregou diretamente a Baek Egan. Isso por si só significava que ela também nutria dúvidas sobre as ações do tio dele. A noite logo caiu e, de acordo com a rota deles, eles não chegariam ao condado mais próximo, Nanchon, até o dia seguinte. Como resultado, o grupo não teve escolha a não ser acampar ao ar livre durante a noite. Naquele momento, um javali selvagem de repente invadiu o acampamento. Vendo isso, Baek Egan instantaneamente baixou sua postura, assumindo a posição inicial de uma técnica. Num piscar de olhos, uma figura disparou para frente como um relâmpago. Com um baque surdo, um único golpe interrompeu com força a investida do javali. O olhar de Baek Egan enrijeceu. Era claramente o movimento de pisar nas nuvens da seita Qinglin, uma técnica de pés leves de alto nível, mesmo para os padrões do mundo marcial. O que chocou Ling Ziping ainda mais foi que, naquela fração de segundo, Baek Egan não apenas reconheceu a técnica de movimento de Qinglin, mas também estava parado precisamente onde o segundo javali estava prestes a saltar. Ou seja, Baek Ligang havia sentido o perigo antes dele. No início da manhã seguinte, o grupo chegou a uma aldeia agrícola próxima e pediu ao chefe da aldeia para ajudar a vender os 2 javalis. Eles também combinaram de ficar lá por mais uma noite. Depois de saber que o grupo de Baek Egan passaria pela aldeia da família Zhan, o chefe da aldeia gentilmente os aconselhou a adiar a viagem por alguns dias. Recentemente, a área não tem estado pacífica. Os rumores falavam de um tigre feroz que vagueava perto da aldeia da família Zhan e que tinha matado inúmeros viajantes. Até mesmo caçadores habilidosos falharam em lidar com ele. Baek Egan acenou com a cabeça e agradeceu ao chefe da aldeia pelo aviso, mas explicou que, com Chunlian e Ling Ziping acompanhá-lo,
Lidar com um único tigre não deveria ser um grande problema. Depois disso, Beck Egan seguiu Ling Zipping até ao pátio para praticar técnicas de espada. Antes de partir, Beck Egan já tinha pedido a Ling Zipping que lhe ensinasse a técnica de espada Tianning. 8 chá da vez. Ling Zipping achou o pedido difícil de acreditar. Esta era uma arte de espada que nem mesmo Xia Junho tinha conseguido dominar ainda. No entanto, depois de testemunhar as ações de Beck Egan na noite anterior, Ling Zipping reconsiderou e começou a acreditar que Beck Egan poderia realmente ser capaz de a compreender. Ainda assim, dominar um estilo de espada excepcional em tão pouco tempo era irrealista. Como resultado, Ling Zipping decidiu ensinar-lhe artes marciais mais práticas em vez disso. Técnicas de um lugar a que ele pertenceu em tempos, que se adequavam perfeitamente à condição atual de Beck Egan. Beck Egan falou calmamente. Queres dizer o pavilhão da espada Wuyin, não é? As palavras causaram um choque visível em Ling Zipping. Ele não esperava que Beck Egan soubesse até mesmo disto. O pavilhão da espada Wuyin já era famoso muito antes de Beck Egan nascer, conhecido em todo o mundo marcial pelas suas artes internas secretas e pela sua esgrima rápida. Mas depois de um dos seus discípulos ter roubado manuais secretos da seita Wudong e fugido, o pavilhão começou a declinar, acabando por ser riscado dos registros da aliança marcial. Pouco depois, todas as seitas aliadas cortaram os laços com ele. Os discípulos do pavilhão da espada Wuyin, perdendo gradualmente o seu lugar no mundo marcial, foram forçados a deixar a seita que serviram durante anos, e Ling Zipping tinha sido um deles. Beck Egan testou cautelosamente o terreno, perguntando se Ling Zipping estaria disposto a ensinar-lhe uma arte marcial secreta pessoal. Ling Zipping acenou afirmativamente sem hesitar e concordou de imediato. Ele então virou-se lentamente de costas. No instante seguinte, uma espada longa a brilhar com uma luz gélida apareceu de repente. A lâmina parou a meros centímetros dos olhos de Beck Egan, deixando-o completamente atordoado. Ele não tinha conseguido seguir o movimento de Ling Zipping de todo. Ling Zipping explicou que esta era sua técnica pessoal. Embora ele afirmasse que não era nada de particularmente notável, estava disposto a ensiná-la a Beck Egan sem reter nada. Bai Shankan desmascarou imediatamente a mentira. Esta não era uma arte de espada comum. Mesmo na sua própria era, teria sido suficiente para dominar uma região inteira do mundo marcial, pois este movimento era uma transmissão secreta do pavilhão da espada Wuyin. E o que poucas pessoas sabiam era que Ling Zipping tinha sido o último discípulo do mestre do pavilhão. Embora o momento em que um discípulo roubou manuais secretos da seita Wudong tenha selado o declínio do pavilhão, o verdadeiro fator decisivo foi a cobiça implacável de fações marciais heréticas, juntamente com repetidos ataques de forças demoníacas. No seu leito de morte, o mestre do pavilhão instruiu Ling Zipping a não se obcecar em reconstruir a seita. Em vez disso, ele deveria encontrar um sucessor adequado e cultivá-lo, garantindo que as técnicas únicas do pavilhão da espada Wuyin não fossem esquecidas pelo mundo. Embora o pavilhão tenha acabado por cair em ruínas, Ling Zipping sobreviveu a inúmeras batalhas de vida ou morte enquanto estava em fuga, ganhando-lhe um nome que ecoou pelo Jian-Hou, espada lateral. Mais tarde, durante uma perseguição e cerco envolvendo dezenas de inimigos, Ling Zipping acabou por desmaiar no sopé do Monte Kong. Se ele não tivesse encontrado Bai Lushan, o chefe da família Bai, Ling Zipping já se teria tornado um cadáver frio há muito tempo. Na altura, no entanto, Ling Zipping acreditou erradamente que Bai Lushan também tinha vindo pelas técnicas secretas do pavilhão da espada Wuyin. Em vez disso, com a espada do céu sombrio e a arte divina imortal em seu poder, que valor as técnicas de espada de Wudong realmente tinham para ele? A sua intervenção tinha sido motivada por nada mais do que a boa vontade própria de um artista marcial do Jian-Hou. Ling Zipping foi imediatamente conquistado pelo caráter de Bai Lushan. A partir desse momento, ele juntou-se naturalmente à família Bai. No entanto, ele nunca esqueceu o último desejo do seu mestre. Ele continuou a procurar por um sucessor digno para o pavilhão da espada Wuyin. O processo, no entanto, revelou-se dolorosamente longo. Apenas aqueles nascidos com sentidos extraordinariamente aguçados, foco excepcional e uma aptidão rara poderiam verdadeiramente dominar a arte exclusiva do pavilhão. Hui Weng, ele uma vez tentou ensiná-la a Xia Junho, apenas para falhar miseravelmente. Agora, no entanto, ele via esperança mais uma vez. Devido aos meridianos Jin extremos, Beck Egan nasceu com sentidos excepcionalmente aguçados. Talvez, Beck Egan pudesse até atingir um nível de mestria em Hui Wuyin que nunca antes fora alcançado. Tendo-se decidido, Ling Zipping começou a ensinar a Beck Egan os princípios fundamentais de Hui Wuyin. Começando com o treino sensorial mais básico, ele instruiu-o a virar-se de costas primeiro e depois a apanhar uma maçã a voar na sua direção quando se virasse. Em essência, este princípio significava perceber tudo de uma só vez. A espada do oponente, a sua respiração e até o movimento tênue causado pelas folhas à deriva.
Bai Shank ofereceu a sua própria avaliação de que, em muitos aspectos, se assemelhava ao método de cultivo Taiying. Embora mais grosseiro em comparação, inclinava-se mais para algo semelhante a uma habilidade sobrenatural. Durante o período seguinte, Beck Egan não conseguiu apanhar uma única maçã atirada por Lin Zipping. No entanto, Lin Zipping estava cheio de satisfação. Em apenas meio-dia, Beck Egan já tinha começado a sentir o momento preciso em que a maçã deixava a sua mão. Beck Egan riu abertamente, dizendo que fazia sentido. Se ele esperasse compreender a arte secreta do pavilhão da espada Vuin imediatamente, mesmo dominar o seu princípio perceptual mais básico não passaria de impaciência. Lin Zipping concordou sem hesitação. Naquela altura, ele levou anos para alcançar o seu nível atual. No momento seguinte, no entanto, ele notou Beck Egan parado ali com os braços cruzados e um sorriso matreiro. Só então ele percebeu que tinha sido enganado e revelado demais. Lin Zipping parou de esconder a verdade. O que ele estava a ensinar a Beck Egan era de facto a técnica suprema do pavilhão da espada Vuin, passada apenas para o próximo mestre do pavilhão. Ele desvalorizou-a como não sendo impressionante apenas porque nunca tinha sido reconhecida pelo mundo. Então, uma percepção súbita atingiu. Durante toda a troca de palavras, ele esteve a cobrir a boca enquanto os ouvidos de Beck Egan estavam tapados com algodão. O seu coração sobressaltou-se. Quando é que Beck Egan tinha tapado os ouvidos? Desde a primeira maçã que atiraste, Lin Zipping não conseguiu mais manter a compostura. Isso significava que Beck Egan tinha estado a comunicar com ele inteiramente através da leitura labial. E em apenas meio-dia, ele conseguiu sentir uma maçã a voar na sua direção por trás, sem a ver ou ouvir. Nesse momento, Chun Lian aproximou-se, informando-os de que a decocção medicinal estava pronta. Observando Beck Egan afastar-se, Lin Zipping mergulhou em pensamentos profundos. A julgar pelo talento marcial que acabará de testemunhar, Beck Egan poderia ser um tipo de prodígio completamente diferente de Xia Junho.